Eu acho que eu me cortei aqui atrás, porque eu não tô enxergando, mas tá ardendo muito. Olá, meus queridos ouvintes. Hoje estou eu aqui. Olha só, não estava parecendo que seja uma coisa muito, mas eu estou aqui de cosplay de Voldemort. Vejam só vocês. Hoje eu vi a cara. Oh, você não falar que eu não vejo de cosplay. Hoje vocês estão de sacanagem. Porque hoje, podem ver que eu já estou aqui. Aonde? Aqui, olha aqui atrás de mim. Aqui, ó. Que coisa muito boa. Esse é um altamente assistível, porque nós vamos falar de Harry Potter, queridos amigos e amigas do Universo Geeks. Mas eu não vou fazer sozinho, porque se eu fizer sozinho aqui, o programa teria 25 minutos. Então eu vou chamar meus queridos amigos, mas primeiro eu vou chamar, porque, enfim, é o Chururu, né? Então eu vou chamar o Will pra estar aqui com a gente. El Padre. Vou aqui, ó, vou conjurar. Pegaram nas bengas. Ó a minha varinha. Cada um tem a varinha que merece, né? Então eu vou conjurar o Will aqui. A sua varinha é pior que a minha. Na moral. Mas pelo menos a sua coça, né? Esse é o lado positivo. Essa aqui é... Como que fala? Coçários das costas? Coçários costários. Esse é gostoso também. Esse é o do bom. E aí, Will, tudo tranquilo? Tudo as pampas? Tá tudo tranquilo. Não sei o que eu tô fazendo aqui, como sempre, mas tamo aí na área. Eu também. Cara do céu. É isso, né? Estamos aqui para fazer o papel do ouvinte que não manja, mas que futuramente vai olvidar, vai entender. Mas eu vou chamar aqui o cara que já é da casa e mais ou menos entende. Mais ou menos. O Juquinha, cadê o homem dono das balas? Vamos pedir pra ele estar aqui. E aí, chefe, você tá bom? Aqui é o Juca Kanashiro e, cara, quem tiver só ouvindo esse episódio vai achar muito estranho esse começo. Olha a minha varinha, a minha é melhor que a sua. Então, gente, por favor, assistam esse episódio, por favor. Pequenininha minha varinha, não vai nem cosca. Hoje, pior que com esse fundo seu aí, você só fica assim com a pontinha do dedo assim só. Se acalma, esse fundo seu aí com a pontinha do dedo também, eu espero que vocês estejam ouvindo e vendo. Por favor, pessoas, assistam esse episódio. A gente não quer transgredir o Harry Potter aqui. Eu vou chamar outra, aí sim, já vamos começar nos especialistas. Eu queria minha varinha do lado errado, mas vocês não estão vendo. Vou chamar a especialista da casa de Harry Potter e de vampiros, mas hoje vamos falar de Harry Potter. Tati, eu não tenho outro nome, vai ter que ser Tati Oliveira mesmo. E aí, Tati? Não, tudo bem. Eu tô muito preocupada com a história de luta de varinha, tá? Eu tô um pouco preocupada. Assim. Se você tá preocupada, eu me preocupo em dobro. Tudo bem, mas aí, ó. Ai, meu Deus do céu, como é que a gente vai começar esse negócio? Não se preocupe. É que eu tô refletindo se valeu a pena infringir as leis de trânsito, entendeu? Não, calma, que o advogado não tá aqui ao vivo ainda. Se acalma. Não, supostamente, entendeu? Isso. Supostamente. Mas já a gente dá um jeito disso aí, de tentar amenizar isso aí. Daqui a pouco, nos recadinhos, a gente tenta amenizar isso aí. Tá bom, isso aí, importante. Tenta, conseguir é outra história. Mas tá muito bom o Gui Careca aí, tá... Gostou? Tá. Hoje eu tô de Voldemort. Deixa eu ver. O problema é que tá refletindo lá na tela da Tati, tá dando estilo de iluminação ali. Mas eu vou chamar aqui o outro especialista. Agora deu pra ver direitinho minha varinha. Olha como é que eu seguro ela. Ai, meu Deus. Vou chamar o outro, vou summonar aqui. Vocês estão vendo que eu tô balançando devagar. Minha varinha pra chamar Marcos Bomediano, o nosso Dr. Bruto. Fala aí, galera. Mas eu queria aqui, ó, de primeira aqui, agradecer a diretoria do Press Startcast por fazer eu presenciar essa, nem sei como falar. Pérola. Pérola. Cara, porque fizeram o meu dia melhor depois que eu vi isso. Aliás, eu acho que você deveria apresentar todos os programas da casa caracterizados. Eu acho também. A pérola que você tá falando é a cabeça do Gui? Você viu? É uma pérola mesmo. Ai, meu Deus, que medo que eu fiquei do resto da frase. Literalmente gente, uma pérola. Vamos assistir esse episódio pra vocês entenderem, porque tá realmente de fato. Mas, na real, Gui, tem que pegar e dar uma surra nos caras que apertaram sua cabeça, que ficou O Gui tá parecendo a minha Divisions aqui, ó. Mas vou te falar, não dá pra fazer porque eu raspei com gilete. Gente, vocês têm que dar valor no meu cosplay. Eu raspei com gilete. Eu acho que eu me cortei aqui atrás, porque eu não tô enxergando, mas tá ardendo muito. Jovens, não brinquem com gilete, olha o que acontece.
Falei a marca aqui, né? Mas é tipo Brombril também, né? Não é mais Dani, isso é isso aí. É o nome do isso. Podruto. Bom, vamos, antes de começar aqui a falar do Pequeno Brute de hoje, vamos passar pelos recadinhos. Então eu vamos ver se o Matheus faz, por que eu não vou fazer? Eu vou fazer cavarinha ainda. Roda, editor! Nossa senhora. A bruxinha rabuda me chama de Harry Porra, arrasta. Eu quero ver você fazer igual o Matheus faz, você fazer os recadinhos. Não, eu não vou fazer os recadinhos, porque esse é o papel do Matheus, que não tá aqui. Já que ele não tá aqui hoje... Ele foi esquiar de novo? Hoje ele tá em bora. Nem tem... Não, então ele foi surfar, né? Pra você ver como é a coisa. Will, vamos colocar a sua participação do dia aqui. Vamos falar dos recadinhos. Então, a galera que tá nos assistindo, está nos ouvindo, que curtiu todo o projeto aí, considere se tornar um padrinho através do Apoia-se, no apoia.se/PressStartCast. Se você morar fora do Brasil, através do Patreon, no patreon.com/PressStartCast. Ou se não quiser se cadastrar em nenhuma plataforma, só nos ajudar mesmo através da chave Pix, PressStartCastOficial@gmail.com. Lembrando aí a galera, né, pra que não tem um valor fixo aí, então quiser nos ajudar aí a pagar a multa da Tati, né? Então aí, olha o trabalho, ela supostamente ela veio correndo, passando 580 radares móveis ali, então ajude a gente aí a pagar uns 0,01% das multas dela. E gostaria de deixar aquele abraço sempre os nossos padrinhos, começando pelo Guindy Kemot, Elaine Sato, Giancarlo Coraza, Bomediano Corretor de Seguros e de Rosa Edits. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Também pedir pra galera seguir aí o nosso canal do YouTube, né? Geek Wars Oficial, né? Então @Geek Wars Oficial. E também no Instagram, Geek Wars Oficial, e também de todos os outros projetos da casa lá. Então, tudo vai estar na descrição bonitinho lá, como também o perfil de todos os integrantes aqui da casa. E eu vou pedir aí pro Juca falar um pouquinho sobre a Pod Nipo BR. Fala aí pra gente. É isso aí, Will. Podosfera Nipo Brasileira, que é esse coletivo aqui dos podcasts que são aqui do Japão, ou que tem alguma relação aqui com o Japão, né? O Press Start Cast, com todos os seus projetos, faz parte da Podosfera Nipo Brasileira desde lá do comecinho, né? Junto com outros podcasts, né? O WasabiCast, a Nabecast, o do Apzilla e vários outros podcasts aí da casa, né? E é só vocês procurarem lá no Instagram, @PodNipoBR, que vocês vão saber um pouquinho mais sobre as novidades que acontecem aqui nesse grande coletivo. É isso aí, os recadinhos da semana, Gui. Muito bem, falamos dos recadinhos da semana. Vamos para o programa, então, porque temos muitos assuntos para falar. Lembrando que essa é apenas a parte 2. Teremos possivelmente mais aqui para cobrir do universo de Hogwarts. Não vou falar que é do Brute, né? Vamos lá, então. Vamos voltando aos programas. Muito obrigado a todos. Deixe seu like e bora pro programa. Balança a varinha. Não, peraí. Legal é que, assim, eu tô aqui, coloco o nome, faço e o arrombado editor não coloca nada. Ele corta tudo aqui, meus parangolé. Ninguém liga. Meteoro de foda-se, Hadouken de foda-se, Genkidama de foda-se. Ninguém liga. E eu também tô um calor da moléstia, eu com essa roupa de Harry Potter, que nem tá aparecendo aqui também. Eu tô com a roupa de Hogwarts, não, da Grifinória, que também não apareceu, mas que se lá. Enfim. Meu Deus, revoltou mesmo. Pois é. Vamos falar aqui de Harry Potter. Vamos fazer... O Matheus não tá aqui, ele nem gosta de Harry Potter. Ele tá embora. Depois eu deixo o Instagram dele aqui, vocês podem ir lá xingar ele. Mas vamos começar de onde a gente parou. Portanto, não do começo. Vamos falar de Harry Potter e o Cálice de Fuego. Lembrando, né, Gui, que esse daqui é a nossa parte 2 sobre Harry Potter, né? Então, pessoal que quer acompanhar um pouquinho, saber um pouquinho mais que a gente falou no outro episódio, voltar aí alguns episódios, a gente tem a parte 1, que também tinha lá a participação do Marcão aqui com a gente, o especialista em Harry Potter. Vai lá, seu canalha, e se inscreve nesse canal. Seu pilantra, vai lá, se inscreve no canal pra assistir a gente, pô. Fica estimada da sem se inscrever. Tá assistindo sem se inscrever, canalha. Lembrando que
tá tudo sendo repostado lá na parte particular do Geek Wars, aqui no seu feed particular do Geek Wars, ou no YouTube, em sua rede, em sua, como é que fala? Seu agregador de podcast favorito, como é que fala? O cara que cuida das redes sociólogas vai chegar, se acalma. É devagar sempre, mas vai acontecer, então segue a gente lá também, a gente já passou nos recados. Vamos aqui aos cálices de fogo. Na verdade, é um cálice de fogo apenas, ok? Nossa, é muito difícil não falar cálice de fogo, é muito mais legal falar desse jeito. Nunca tinha pensado. Assistir Harry Potter em espanhol. Pois é. É igual esse dia eu descobri que falar Rafael, o nome Rafael em português é muito mais legal de Portugal do que em português do Brasil. Rafael. É difícil pra mim falar Rafael normal, velho. Enfim, não vamos a pensamentos intrusivos. Harry Potter, o cálice de fogo. Não, você foi longe. Como começamos, como que surge essa história? Com essa careca sua aí, você foi... não dá pra concentrar com essa sua careca. É que eu ponho boné? Eu ponho boné. Não, eu só gostaria de dizer que, assim, nunca alguém se empenhou meu cosplay. Nunca ninguém se empenhou tanto por esse canal quanto você. Então, dá assim os parabéns, porque eu nunca... Finalmente alguém reconheceu? Então, assim, nunca ninguém se empenhou tanto. Parabéns, então, primeiro que... Porque, ó... Emocionado. Você realmente... O Gui provando que ele presta pra alguma coisa, né? Ah, isso tá até tremendo de emoção. Enfim, como começamos o Cálice de Fogo? Sem enrolação, vocês não estão lembrando, né? Não, eu ia falar... Caraca, deixa eu falar, mano. Tem o mansplaining aí, caceta? É o Voldemort, né? Precisa... O pior é que a Tati tava me elogiando, muito. né? Oi? O pior é que a Tati tava me elogiando, né? Eu tava, então, tá vendo? Tava te elogiando aí nos Paranauê. Não, mas bota aí. Eu só ia falar que não começa, né? Não começa em escola, não começa porra nenhuma, na verdade. Começa pra mim, as melhor coisa que tem, inclusive tem até hoje, todo ano. Inclusive o Brasil já ganhou, que é a Copa Quadribol aí. Inclusive o Brasil já foi campeão, tá? Da Copa de Quadribol. Não toma essa na cara de vocês. Não, peraí. Me explica um pouco mais sobre isso, que eu não tenho nenhum conhecimento sobre. Tem o site da J.K. Rowling, o Potterhead, e todo ano tem a Copa Quadribol lá, que é documentado através de jornalistas, né, entre aspas, e tudo mais, e o Brasil já chegou a ganhar, se eu não me engano, ganhou dos búlgaros. Então... Mas como acontece essa Copa? Eu também tô tentando... Sabe quando você vai aí nos primórdios da sociedade, quando a gente tinha notícias através de jornal? Mesma coisa. Falar, na semifinal, Brasil ganha de tanta, com os artilheiros X, Y, Z, entendeu? Mas é uma forma fictícia mesmo, assim, só as notícias. Puta, que legal, cara. Não. Achei mais legal. A vassoura vai lá voar? Não, eu imaginei. Tem a galera que tá indo no Ibirapuera, então não... Eu imaginei que eles poderiam fazer algum jogo, futebol, sei lá, a título de curiosidade, Juca? Esquece futebol, Juca, pelo amor de Deus. A título de curiosidade, existe uma forma física, assim, de se praticar o quadribol. Mas é não, mas é verdade. Mas é muito estranho. Mas parece hipismo vegano. Você já viu hipismo vegano? Isso. Tipo, a galera coloca a vassoura no vão da perna e sai correndo com a vassoura no vão da perna. Não, a pessoa... A galera faz, Marcão. A galera faz aqueles stop motion, né? Que vai pulando, vai pulando com a vassoura, assim, vai andando e pulando com a vassoura. O pessoal no Ibirapuera brinca bastante. Mas fora essa parte meio esquisita e pique hipismo vegano, depois a galera, o editor ou o pessoal dos comentários pesquisa o que é hipismo vegano, de nada. Não, pelo amor de Deus, não. Não, vai pesquisar sim. Eu mostrei isso pra minha sogra. Eu falei, Tati, a última coisa que você fez pesquisar, você me deu uma quebrada, me deu uma viciada. Não vamos comentar Você me viciou, é forte, hein, Gui? Porra, cara. Não, mas assim... Eu já assisti 2 vezes a primeira temporada. Esquece o hipismo vegano, mas volta pro Harry Potter, senão isso aqui vai ficar muito esquisito. Pelo amor de Deus. Mas começa na curiosidade, eu não vou pesquisar sobre isso, mas a pessoa fica cavalgando num pepino. Não, eu vou te mostrar. No cavalo, foi um cavalinho de criança. Vejam aí, ó, na tela pra vocês. É isso, gente. Cavalgando num pepino, aí você foi muito longe, eu também agora. A pessoa fica cavalgando num cavalo de pau, igual de criança. Eu preciso igual aquele que tinha no Chaves? Olha aí o vídeo aí, quer ver? Não, mas... Olha lá, olha só. Esse é o quadribol, tá vendo? Esse é o quadribol, né? O que tá no vídeo aí é tá vendo? Com a suposta vassoura no vão das pernas lá. Eu ia falar uma coisa horrível. O cara fica ali com o cano no meio das pernas, e aí fica assim. O algoritmo do Will agora foi pro escambau, velho. Você
Imagina eu quando eu fui pesquisar e piso vegano pra mostrar pra minha sogra. Eu passei um mês vendo pessoas montando em cavalos de brinquedo. Foi De horrível. rodinha. Mas assim, ó, voltando aí pra como começa Volta pro Harry a Potter, história, pelo né? amor de Deus. A Tati foi já falando direto do campeonato da Copa do Mundo de quadribol, quando na verdade o livro e até o filme também tem uma pequena passagem sobre isso, mas o livro ele começa e muito detalhadamente mostrando como é que o Voldemort mata os pais dele, tá? Principalmente Não, o não pai os pais dele. do Voldemort, tá? Os pais do Harry. Não, o pai do Voldemort. Não, eu sei. Que é trouxa. O pai do Voldemort é trouxa. Ele é... E aí, Ele é a profissão concebido... é essa? Pois é, os caras chamando de trouxa aqui. Ele é concebido através de uma poção do amor, então é por isso que ele nasce sem Isso. capacidade de amar. ele mata o pai trouxa dele e a família do pai dele lá naquela... E aí é naquela casa aonde começa o filme. Mas Que aí- Marcão, por que essa agressão? Por que tá xingando o cara de É, só trouxa? que o cara foi enganado uma vez, o cara É que, na verdade, há uma tradução magnífica a Tati acho que falou sobre isso no primeiro episódio, né, Tati? Mas tradução muito boa. Da mulher que traduzia aqui no Brasil, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela era fantástica, a tradutora Também, oficial. infelizmente, ela faleceu. Então, Ela eu vou faleceu. contar porque eu não sei, porque eu não assisti a primeira cena desse filme, né? Lembra? Eu assisti o Então, primeiro episódio, sabe por que eu não assisti a primeira cena desse nada filme? desse filme. Então, eu não lembrava que ele começava desse jeito, porque eu nunca assisti essa cena. O livro... Não, então, Então, mas é assim, que como é no que é? filme não retrata a morte Não, do pai não, do vai Voldemort. direto pro Ele- Bartol Crouch Jr., que é o Dr. Isso, Who. exatamente. Que aí é quando o caseiro lá da casa da família dos Riddle lá, né? Percebe, né? Que tem um movimento lá na casa e ele vai até lá e aí o Voldemort acaba matando ele, né? Mas no livro, inclusive, tem uma aprofundada na história desse caseiro também, que chamava Franco. Se eu não me engano, é Franco Bryce. Mas foda-se o caseiro, né? Mas no livro é aprofundado. E dos livros, eu acho que de todos os episódios do Harry Potter até hoje, o Cálice de Fogo me incomoda muito. Me incomoda muito mesmo. Porque a introdução do livro são 11 capítulos, tá? No Foram livro. completamente E a ignorados. introdução do filme, eles fazem esses 11 capítulos em 5 minutos. Como é que eu vou ler? Eu já fiquei com preguiça só de ouvir esse relato. Eu entendo a necessidade, né, cinematográfica de ser uma coisa mais ágil e tudo mais, mas perde-se muita coisa no meio do caminho por Não, causa porque disso. aí você acaba ganhando uns tempos desnecessários naquela punhetação de adolescente que fica na metade Meu do filme. Deus. Que é chata pra caralho. Tipo, não precisava de tudo aquilo. De todo aquele Podia ter aproveitado melhor o Ai. tempo, né, e explicado melhor as situações, né? Então, não, era Eu gosto chato. do carinho que a Tati trata os filmes, né? Não, é porque assim, princesa. é porque eu tenho um pouco de bode desse filme, porque esse filme é aquele filme que é todo mundo adolescente de cabelo comprido. Todo mundo lembra desse filme porque tá todo mundo com a mesma skin, né? Que é aquele cabelinho comprido. E eu entendo, porque é o quarto ano aí, né? Eles têm 15, 16 anos, então é o momento mesmo de adolescente. Só que eu não tenho paciência com adolescente nem quando eu era adolescente. Então é chato pra cacete. A Tati não tinha paciência com ela, adolescente. Ela, adolescente, não rola. Não, eu não tinha paciência, porque é muito chato. Então eu não gosto muito dessa parte de namorico e tal. Eu entendo que é importante pra formação de personalidade, mas é chato pra caralho. Aí você fica, gente, pula. pula. Vamos pulando, né? Que Boa chato, paciência. chato. Eu tenho uma teoria comigo que Ai, meu Deus. sempre quando os filmes tem mais, tem tipo, é uma série de filmes, tem vários filmes, mais de 4, 5, 6, sei lá, sempre o quarto filme, ele é totalmente en passant. Ele é um filme que, em sua maioria, passa muito batido, assim. Eu também. espero de verdade que isso seja corrigido na série. Mas Sim, eu acho porque que vai ter também... tempo. fácil, né? Vai ter tempo, certo? Vai ter tempo pra isso. Eu não Eu lembro não sei, nada desse Marcão, se filme. você lembra, mas eu acho que do 3 pro 4 foi quando mudou o diretor também, né? Mudou, verdade. Eu acho que o diretor verdade. do 3 não era o mesmo. Por isso que o 3 parece que é, tipo, feito pelo Tim Burton e o 4 parece que é feito pelo Michael Bay. É verdade. Parece que é o Michael Bay mesmo, botar a mão. Então o negócio só veio meu- muita explosão. Só meus 2 centavos dessa Cálice de Fogo. O ator Robert Pattinson, ele Pattinson. era o Cédrico. Cedrico Diggory, é. Cedric. Ele foi Não,
mesmo. Ó, nessa os que o Edward diretores aparece, dos né? filmes, os diretores do filme são, ó, Chris Columbo, a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, Alfonso Cuarón, o 3, né, o Prisioneiro de Azkaban, aí Mike Newell no Cálice de Fogo e o David Yates os restantes. Então, eu lembro do David Yates. Mas eu lembro que tinha mudado. Aí muda muito, então é meio complicado. Por isso que a temática, a imagem parece completamente diferente, né? Você sai de um filme muito pesado pra um filme que é muito juvenil. E então... eu acho que deveria seguir este caminho do Prisioneiro de Azkaban, porque no Cálice de Fogo é o momento da virada estamos aprendendo como funciona a magia pro negócio. Agora o bicho vai pegar pra valer. Tô tentando te assassinar, te espartejar. Já começa a ficar mais adulto, né? Inclusive. Eu tive essa sensação também, porque o Cálice de Fogo foi o último livro do Harry Potter que eu li. Eu não li mais nenhum outro livro além dele, né? Eu só li até o Cálice de Fogo também. Só que eu tive essa impressão, porque, tipo assim, até então, os 3 primeiros livros, ele tem meio que um padrão, que é o ano letivo da escola, né? Começa antes de ir pra escola, ainda durante digamos, as férias, aí indo pra escola, toda aquela coisa, daí passa toda a história dentro da escola, e o final é quando acaba o ano letivo, né? Voltando pra casa e tal, né? E já esse 4º livro, Cálice de Fogo, já tem essas diferenças, porque igual você falou, a introdução ali, né, contando um flashback lá bem grande e tal, né? Do Voldemort, inclusive. Né? Pesado, né? A história também, ela é mais assim, que nem tem a Copa do Mundo, tem também o torneio do Tribruxo, né? Que falava, acho que era, né? A Copa do Mundo, que é a primeira vez que se conjura de novo, né? O símbolo da morte no céu, a marca negra, E o final não tem a volta dele pra casa, porque tem toda a história, assim, não tem o final do ano letivo, vamos dizer assim, né? Vai continuidade. Ele já acaba, assim, dando uma ponte pro próximo livro, assim, né? Direto, né? Assim, então, tipo, eu já senti uma diferença bem grande nesse livro. E até então, ele era o livro mais, que nem você falou, né? O começo é grande, né? Ele era o livro mais grosso até então, sabe? Desses 4 primeiros livros, ele é o maior, né? Então, tipo assim, eu vi uma diferença muito grande, porque aí você tá vendo também o crescimento das crianças, né, cara? Tem a primeira série, eles já estão ali no 4º ano ali da escola, eles já estão mais velhos, né? Então o negócio começa a ficar diferente mesmo. A história começa a ficar diferente também. Me chamou bastante atenção na época isso daí. Só que, igual vocês falaram, o filme, cara, não tem nada na minha cabeça sobre o filme, cara. Não lembro quase nada. Inclusive, ô Juca, isso aí que você tá falando sobre o seu livro mais longo, né? O Will tomando cuidado pra não falar grosso, cara. Então, mas a Warner, ela cogitou dividir esse filme em 2 partes, né? Só que daí o Mike Newell, ele insistiu que era possível condensar a história tudo num filme só. Então, a Warner queria fazer 2 filmes isso aí. Mas eu acho até que daria, porque as escolhas criativas, porque querendo ou não, né, você precisa escolher o que vai pra tela e o que não vai. Claro, não dá pra você colocar o livro literal num filme. Mas as escolhas criativas foram um pouco porcas pra mim, assim, que dividiram o Hobbit. Que não tinha nada a ver. Não fala mal do Hobbit, foi que eu descobri que anões são muito gostosos. Que é isso, meu Tatiane? Deus. Pelo amor de Deus. Ai, meu... Anões de Hobbit? O quê? Eu até esqueci. Vocês estão falando de Copa do Mundo e não sei o quê. Agora Copa que eu tô do olhando mundo, pra mim aqui, eu percebendo que eu mirei no Voldemort e acertei o Infantino, né? Por falar em marca... rouba a Copa pra nós aí. Marca de la Morte, por falar nisso. Enfim. É que eu gosto muito, porque aí você também, nesse pequeno começo do filme, você entende quadribol como cultura mundial, né? Porque até então você achava que quadribol era só, tipo, esporte que você fazia na escola, pras crianças matar o tempo, já que era escola de período integral. E aliás, né, Tati, como a Copa do Mundo de futebol é o maior evento esportivo do mundo bruxo. É o maior também, evento esportivo, cadeiras infinitas. Então, tipo assim, a galera acampa, né? Então você vê que realmente é um evento que faz por onde. Tipo, ele realmente você percebe que é um esporte mundial mesmo, né? Que não é só pra criança passar tempo na escola. Realmente eles treinam. Tanto que tem personagens do livro que continuam como jogadores de quadribol na carreira. Tem personagem como a Gina que vira repórter
repórter. Tem o quê? Esportiva. A Gina vira repórter esportiva. Nossa, que susto. Eu pude jurar que a Tati mandou ter uma pombagira que vira repórter. Eu falei, é nada. Calma. Mas é só pra... Eu acho, além de ter, né, a conjuração da marca, que até acham que foi os moleques que fizeram, os meninos que fizeram, mas na verdade, né, foi o retorno, e aí fica o ministro da magia o tempo inteiro falando que ninguém voltou não, que tá tudo certo, e tamo bem, sabe aquele negócio, tamo bem, o bagulho explodindo do teu lado, não. Por isso que eu falei que é um pouco mais complicado. Eu só não me lembro se no livro já acontece isso, mas ou se é no início do Enigma do Príncipe, que embora esteja a evidência, né, de que o Voldemort voltou aí já porque o Cedric morreu, né? Mas eu sei o que você vai falar, não é nesse livro. O Ministério desmentindo, falando que o Dumbledore tá ficando maluco. É no próximo. No Enigma do Príncipe. É no Enigma do Príncipe. Porque esse aí acaba... Na Ordem da Fênix. Esse aqui acaba com o Dumbledore fazendo um discurso em homenagem ao Cedric e falando pras crianças, né, pros adolescentes ali, de outras escolas também, a gente vai depois falar das outras escolas, mas falando pra eles que, né, eles merecem a verdade, por conta disso ele vai falar que quem matou o Cedric foi o Voldemort e que ele retornou e tudo mais, então assim, né, ele é transparente, só que o Ministério tenta, né, abafar, afasta ele com a Dolores e tudo mais, então, mas isso aí é depois, né, esse livro ainda tá se construindo, porque você não sabe ainda que o Voldemort vai voltar totalmente, né, o Dumbledore fala que ele sentia, mas na verdade não sabia muito bem, né, porque dependia de muitos fatores, o feitiço que o Rabicho faz é muito complicado, então dependia de muitos fatores para você poder retornar ele, foi uma conjunção de fatores lá e tudo mais, mas as crianças fazem, e aí tipo, segue pra escola, aí na escola a galera já olha meio esquisito pro Harry, porque o pessoal já sabe que parte da alma dele é do Voldemort, porque ele consegue conversar com cobras, né, então... Inclusive, no filme, a parte que o caseiro lá é morto, né? É apresentado como se fosse já um sonho do Harry, vendo a imagem através de um sonho, né? Aí que você ele acorda. Tá falando, porque eu não assisti. Porque você não viu, é verdade, você não assistiu por causa Quem assistiu o capítulo primeiro sabe por que eu não assisti. É verdade. Mas aí... Assistam o primeiro episódio pra vocês descobrirem por que a Tati não assistiu o começo do filme. Eu não assisti vários pedaços do filme do Harry Potter. Isso aí. Mas aí volta assim, pra escola, e aí tem, né, a entrada de 2 novas escolas, porque a gente vai ter o torneio Tribruxo. Então a gente era aí que eu ia perguntar, Tiane. Deixa eu só fazer meu introito pra você, então. Se temos um Cálice de Fogo, o que é o Cálice de Fogo? Se acalma, vamos começar. Então, o que é o torneio Tribruxo pra começo de conversa? Como o nome diz, né, seria tipo 3 bruxos, então são 3 escolas diferentes que eles fazem. São provas que esse ano específico eles resolvem colocar para maiores de 17, porque aparentemente pessoas se machucam muito sério. E aí quando você vai assistir, você percebe que é assim, você deixar seu filho de 12 anos participar é um pouco complicado. Não, de 17 já é complicado, né? Mas... então, 17 é um pouco complicado, mas tudo bem. Aí são 3 escolas. A escola de Londres, que é representada por Hogwarts. A escola da França, representada por uma escola de meninas, que é a Beauxbaton. E a escola da Hungria, que é representada, né, pelos... Qual que é o nome da escola, gente? Eu lembro só do cara, que é o... Obrigado, Durmstrang. Que é uma escola só de rapazes da Hungria. Só tem um adendo a fazer aí, Tati, que é muito interessante, inclusive porque no filme fizeram as escolas dessa maneira lúdica, talvez, que Beauxbaton é uma escola feminina e Durmstrang uma escola masculina, quando na verdade nos livros elas são mistas. Elas são mistas e então elas aceitam tanto alunos do sexo feminino quanto do masculino. E aí há a curiosidade de que o Nicolau Flamel, certo? O criador da Pedra Filosofal, é formado em Beauxbaton. Sim, ele é francês, ele é formado em Beauxbaton. Ele é formado em Beauxbaton. Mas aí no filme ficou, né, a Beauxbaton como uma escola feminina, então, né, tem bem as moças de Beauxbaton e os rapazes. E aí, então, tem até um contraste muito, muito legal. Eu particularmente gosto muito da escola húngara, eu acho que o ensino de magia lá é mais divertido, então eu gosto mais. É porque envolve empalamento. É muito mais legal. Envolve o quê? Desculpa? Empalamento. Nossa.
Por que eu pedi pra repetir? É muito mais legal sem falar, gente. Tava, né? Então, É muito legal falar mesmo. Tá vendo o uso que eles fazem das varinhas lá, ô Gui? É tipo a do Tati me Vlad. repreendendo porque eu cocei a orelha. Não coça a orelha, mas na merda do Mas tímpano. foi só pro lado de fora. Já calma. Não interessa. Não interessa. Tira isso da boca. Eu já tirei. Desculpa. Tá bom. Ele já colocou atrás já. Mas é Será que o gosto porque... ficou ruim? Não vou experimentar, não. Também não sou tão Não, idiota. pelo amor de Deus. Mas é porque aí, por isso que eu falei, a gente volta. As escolas de magia no mundo, inclusive a do Brasil, cada uma tem um viés diferente. A escola do Brasil, por exemplo, o viés dela é mais focado em dominação de animais e em poções. Pronto. Né? Então, você tem todas as matérias, mas as mais principais são poções e dominação de animais. A escola húngara, ela é formada mais em combate e transfiguração, em defesa contra a arte das trevas. E a Bilbatons é formada bastante em transfiguração e feitiços, como feitiços do amor, etc. Então, esse é o da França? É o da França, Bilbaton. Tem que fazer pão, tem que fazer bife entrecote. E aí, como eles falam, né, tem como é o Tribruxo, é escolhido um campeão, né, que eles falam que é um campeão de cada escola, e pra você ser o campeão, pra você ser escolhido, você tem que escrever seu nome no pergaminho. Esse ano específico só podiam maiores de 17 anos, porque aparentemente muitas crianças estavam se machucando muito feio, então tava um pouco complicado. Então, eles estavam indo, né, você tinha que colocar seu nome e o cálice de fogo, que é esse objeto mágico, ele escolhe quem tá destinado a jogar o jogo. Então, ele escolhe um representante de cada escola que está destinado a jogar. Então, por isso que né, esse é o objeto mágico que fica ali no meio. E quem ganhar, ninguém morre, pelo amor de Deus. Quem ganhar, leva um troféu pra escola. Mas não morram. Assim, aí eles estão tentando evitar que pessoas faleçam. Porque aparentemente, assim, eles subentendem que muitas crianças foram, né, de arrasta pra cima. Pois é. Não, e aí você vê os jogos que foram montados, você percebe que realmente não é muito fácil você viver, né? Mas a ideia é, no final, sair com os 3 e você, né, sair com os 3 e você, um só ganha taça, os outros 2 só ficam um pouquinho com umas escolhações, mas nada grave. Então, a gente, né, tem esse sorteio, como falei, o Dumbledore faz uma linha etária. Um joelho quebrado. Um joelho ralado, tá de boas, não era pra matar ninguém. Aí o Dumbledore faz uma linha etária em volta, então só pode chegar perto do cálice os maiores de 17 anos. Tanto que os irmãos Weasley, né, o George e o Fred, eles tentam fazer um feitiço, só que dá tudo errado, eles ficam parecendo senhorzinhos e tal, então não funciona, pra você se aproximar, você precisa ser maior de 17 anos, então a galera coloca os nomes e tudo mais e são escolhidos os campeões. Então, da Bilbaton é a Fleur Delacour, ela... Toma! Fleur Delacour. Toma! Fleur Delacour. Toma! Fleur Delacour. Toma! Não vou falar mais nada. Então tem a Fleur, inclusive a Fleur vai aparecer de novo, porque ela acaba se casando com um dos Weasley, mas mais pra frente a gente conversa com o Gui Weasley, ela casa. Sim, mas isso nos livros, porque não mostra isso nos Mostra, tem o casamento, aquela tenda gigante do casamento do último filme, é isso, é o casamento deles. Rapaz, eu não me lembro de nada também. Então a Fleur vai representar a Bilbaton, o Cedrico Diggory representa Hogwarts, ele é de... Então, o do Cedrico, ele, assim, não aparece muito só uma frase, né, que o Olho Tonto fala, coisa muito rápida, mas o Cedrico, ele é... eu acho maravilhoso, o Olho Tonto Moody é incrível. Ele é o melhor personagem pra mim, tá? Tinha amigo meu que a gente chamava de Olho Tonto, mas eu não vou explanar o motivo que é queda. É melhor não. Vamos tentar manter mais... Mas então, assim, o Cedrico... Eu tinha um amigo que o apelido dele era ditado popular. Por quê? Um olho no peixe, um olho no gato. Ai, cara. Eu falei que eu não ia falar os motivos do maluco. Deu pra botar o apelido dele. Volta, pelo amor de Deus. Meu motivo. Então, tem uma... Você tá mudo, Marcão. Tem uma frase que o Olho Tonto Moody fala, que fala pro Harry, fala assim, o Cedrico, na sua idade, já fazia um relógio, já sabia transformar, né, um apito no relógio e que cantava as horas. Isso, só passa essa frase. Mas aí você não entende. Com feitiços, ele é extremamente inteligente. Muito inteligente. Ele consegue ser muito sagaz, muito rápido com feitiços. Então, assim, ele é muito inteligente. Muito inteligente. Isso não é passado no filme. Falei, só tem essa frase do professor, então a gente não fica sabendo sobre detalhes. O Cedric mas é o Edward, né? É o Edward. Isso, tá bom. Ah, então é por isso que no outro filme ele fica brilhando. Então ele aprendeu essas magias com isso. Ai, cara, é um gênio. Então... Deixa eu só... Depois ele vira o Batman.
É o cara mais aleatório do mundo também. Ele quer gabaritar todas. Errado ele não tá. Bruxo, vampiro e Batman. E cowboy caipira. Muito bom, inclusive. Cowboy caipira ainda. Muito bom esse filme. É só eu que, na hora que vocês estão falando do nome desse filme, galera? já vem aquela bola de fogo bola de fogo não, a toladinha na cabeça. Ai, que meu fala Deus. lá Você ele falou fala bola de fogo, a música veio na minha cabeça também, óbvio, né? Mas não tinha... Não, é que vocês estão falando Obrigado. cálice de fogo, já vem o peririm, peririm, peririm na cabeça aqui. Só eu, cálice de fogo. Era só você, agora O tá em calor todo tá de mundo. matar. Ai, meu Deus. Mas aí, então, o Cedric Diggory. E, por fim, pra quem vai representar Durmstrang, é o Victor Krum, que foi o capitão do time, vencedor de quadribol. Ó, E ele é, como, né, até pelo fato dele ser um capitão da equipe, ele é realmente um extremo velocista de varinha, de vassoura e tudo mais. Então ele é muito rápido em vassouras e ele é muito inteligente, porque ele é um dos mais velhos a participar. E além disso, o Rony isso vai ao longo do filme, o Rony é muito fã dele. Ele ama o Victor rápido Krum. na Então, vassoura. ele é rápido Você na não viu vassoura. minha avó uma vez que pareceu um rato lá, porque ela foi rápida na vassoura, meu irmão era só um rato Tá voando. certo. Tá ligado. Então, aí é escolhido esses três, né? Um campeão escolhido. A ideia esse torneio foi criado mais ou menos 700 anos antes do que acontece no Cálice de Fogo. Ele tinha primeiro objetivo, né, de promover que eles falam, o intercâmbio, a amizade entre jovens bruxos de diferentes nacionalidades, mas aí a galera tava um pouco morrendo, aí, né, foi Dijo que não suspenso pode um pôr a tempo. mão na boca, hein? Vai tomar suspensão. Vai tomar suspensão. Só que aí, teoricamente, seriam 3 competidores, né? E a gente teria encerrado com esses 3. Só que o Cálice de Fogo cospe o nome de mais alguém. Opa! Ele... E aí? Porque tinha que causar. Então ele cospe o nome do Harry no torneio. É sempre também, né? Vou te falar. E aí, eu adoro essa cena, eu acho maravilhosa, acho que o Marco vai concordar. Porque no livro, ele fala que o Dumbledore pergunta calmamente pro Harry se ele colocou o nome no cálice. No filme, ele falta dar um soco no moleque. Ele bota ele contra a parede assim. Ele escolheu. Por que você colocou isso lá? No livro, ele fala que ele perguntou delicadamente. Né? Era mais... No filme, o Dumbledore pega um 3/8. Virou meme, né? Virou meme. A cena do filme virou meme. Então, aí ele pergunta se ele pediu pra alguém mais velho botar o nome dele lá e tal, sei o que. Ele falou que não, ele não quer participar dessa bosta, porque ele não quer morrer, ele tá muito suave daqui, entendeu? Só que o próprio ministro, né, o Bartol Crouch, diz que o cálice, ele é irrevogável e ele é a lei do torneio. Então, se o cálice pediu que que tivesse um torneio tribruxo com 4 pessoas, vai ter um torneio tribruxo com 4 pessoas. Ele não pode ir contra o cálice um torneio quadribruxo? Fica aí, então. Mas o nome é ruim. É que assim, a marca patente já estava registrada, então... Entendi. Faz sentido. Então, assim, não dava, entendeu? Então, acaba-se que pela primeira vez aí na história vai ter um torneio tribruxo com 4 bruxos. Tá bom. E aí, aparece de longe a personagem mais insuportável, vaca e vagabunda que tem calma nesse aí. Antes da gente ir pra nossa querida Rita, né? Segura só um pouquinho que eu acho importante a gente falar. Quem é? É que lógico que se acontece isso, acaba a história ali, morre a situação ali, não tem livro, não tem filme, não tem nada, né? Mas aí, se a ideia é um erro suposição que eu pego de roteiro, tanto do livro quanto do filme. Se a decisão de não poder se inscrever alunos menores do que 17 anos, né, Tati? Eu não lembro de cabeça, de 17 anos. Era pra preservar a segurança, pra deixar os alunos menores de 17 anos em segurança. Por que todo mundo se reúne? Então você fala, beleza, então vai ser o Harry Potter, deixa ele morrer, então. Então, porque pelo que ele fala, o cálice tribruxo, ele escolhe pessoas que estão destinadas a participar do torneio tribruxo. Se era o destino do Harry participar, e depois a gente descobre que realmente ele precisaria estar lá, tem que estar. E o ministro da magia, ele não interfere, ele não pode interferir na lei, ele mesmo fala que não pode interferir na lei do cálice. O cálice é mais antigo do que todos nós, então ele não pode interferir. Não é a prova de falhas, né? Tanto é que o nome do Harry tava lá, Mas né? como que o nome do Harry foi parar lá? Esse é o ponto. Aí depois a gente descobre. Calma, segura o spoiler. Ah, tá bom. Segura aí.
aí. Mas aí, que eu falei, aí acaba sendo um torneio entre bruxos de 4 pessoas. Esse negócio, ele é muito importante no mundo bruxo, então eles mandam aquela vagabunda daquela repórter. Eu odeio essa mulher. É só piora. Eu odeio ela pelo que ela fez. Eu odeio ela pelo que ela fez no livro 6, aquele livro que ela escreveu. Eu odeio aquela por causa disso. Aí, o que acontece? Ela, como é um torneio que o mundo bruxo inteiro olha, então é um interclasses muito mais gourmetizado. Eles mandam... É um interclasses, caceta. Faz sentido, Eles mandam um jornal cobrir. Então o jornal, vai o Profeta Diário cobrir na presença da Rita. E então, tipo, ela tira foto deles. E aí, por que acontece? Ela vai tirar foto deles, aí ela pede entrevista. Nenhum deles quer dar entrevista, porque todo mundo conhece a fama dela. Então ela puxa o mais novo, que é o Harry. E assim, aí você percebe, ela é campeã de inventar fake news. Porque ela fala que, participar de um torneio perigoso... Harry, você quer participar de um torneio perigoso porque você tá sentindo falta dos seus pais? Você quer compensar uma dor pela outra? Nossa. Aí ele, não. E aí ela escreve no jornal que ele tá buscando perigo porque ele quer compensar a dor de ter perdido os pais. Tipo, ele foda, entendeu? Então a gata é especialista em fake news. Inclusive, tem uma lenda falando que a Rita Skeeter seria a J.K. Rowling, né? Nossa. Não, mas porque o final dela, que não aparece nos filmes, mas aparece nos livros, o final dela, pelo fato dela fazer tanta cagada, ela é desmemoriada e mandada pro mundo trouxa. Então, ela escreve livros de fantasia. Entendi. Com os lapsos de memória que ela tem. A Rita Skeeter é um animago, né? Ela se transforma num besouro. Sim, chata. Por isso que ela tinha acesso a várias informações, ninguém sabia de onde ela tirava. Por exemplo, ela que libera a informação de que o Hagrid é meio gigante, né? Porque ele fala pra diretora lá, esqueci o nome da diretora lá de Beauxbaton lá, a Madame Maxime. Ele fala pra ela que ele é meio gigante porque ele tá apaixonado por ela, né? E aí a Rita Skeeter tá olhando, tá ouvindo, porque ela tá transformada em besouro por perto deles e ela pega e solta essa informação lá no por isso que ele é preso. Então só pra entender isso daí, essa personagem que vocês estão falando é o Léo Dias do Hogwarts. Mais tipo ou menos isso. Ah, tá. Só que ela é bem chatinha. E aí a gente tem, né, tipo, só pra dizer, a gente tem as primeiras provas, só que nesse meio do caminho, assim, pelo fato de o Harry tá participando e não ter comentado nada com o Rony, eles estão abalou o relacionamento, né, então eles não estão se conversando, mas o Rony avisa pro Hagrid, eu nunca decoro esse negocinho, quando era menor eu decorava, mas o Rony avisa pra 477 mil pessoas, chega no Hagrid, e aí o Hagrid vai levar o Harry pra ver qual que é a primeira prova, e a primeira prova são dragões, porque o irmão do Rony, o Carlinhos, que trouxe os dragões, né, e ele trabalha com dragões, é o trabalho dele. Carlinhos, acabamos de falar dele aqui, ó. Carlinhos, o menino Carlinhos. Ele que levou os dragões, então a gente sabe que a primeira prova é o dragão. Aí você descobre que cada um vai ter que lutar contra um dragão. Lutar no sentido assim, não precisa matar a merda do dragão. Você só precisa pegar o ovo que ele protege. O Carlinhos, inclusive, que desempenha uma função muito importante nos livros lá na frente, na hora da batalha de Hogwarts. Mas cagaram pra ele. Mas nos filmes ele nem aparece. Sumiram com isso. Ele só aparece numa foto da família lá que eles estão passeando lá no Egito. Mas lá aí, né? É porque não acharam. É porque não acharam tanto ruim. Pra fazer o filme. Faltou muito O que a gente ruivo. não faz por amigos, né? A gente enfrenta alguns dragões na vida, né? Por alguns amigos. Mas aí, então, eu falei, os dragões... E cansamos de fazer isso, hein? O que eles precisam fazer, na verdade, é só pegar um ovo dourado que os dragões estão protegendo. Os dragões, no universo de Harry Potter, eles são tipo passarinhos, cara. Se você chegar perto pra pegar o ovo deles, eles vão tentar te matar. Só que passarinhos não conseguem, dragões conseguem. Calopsita tem que te matar, mas ela tem 80 gramas. Então, assim, mas o que eles precisam fazer é pegar o ovo. Eles não podem levar nada pra arena, a não ser uma varinha. E aí, nesse meio do caminho, já que o Harry tá nessa cagada mesmo, o Dumbledore falou, já que te enfiaram nessa merda, ele vai colocar pro menino ser guiado, só vai. Mas assim, ele não vai largar o moleque. Então ele colocou pro menino ser guiado pelo atual professor de defesa contra as artes da treva, o cargo mais volúvel que existe na história. O atual professor de defesa contra as artes das trevas é um ex-Auror, que foi responsável por capturar diversos
diversos seguidores do Voldemort, que é o olho tonto mude. E por conta disso, ele tá completamente biruta. O tic-tac dele não se conversa mais. Ele tá muito doido, porque ele teve que ir, segundo, né, o que ele fala, né, depois, que ele teve que se afundar muito no mundo das trevas e teve que ir pra muitos lugares. Então, assim, ele tá completamente dodói da cabeça. O tic e o teco dele mandaram 13 beijos e tá cada um pra um canto, não se conversam. Então, ele tá muito dodói. Só que ele é muito inteligente. Ele foi um dos maiores Auras que existiu, né? Aura, pra quem não conhece, é como se fosse a guarda real, né? São os cara top pra defender o universo da magia. E aí, ele é um dos maiores Auras e ele é o professor de defesa contra as artes das trevas. Inclusive, ele tortura um animal em aula, o que é muito saudável pras crianças. É muito bom você assistir um animal sendo torturado. Desculpa só te atrapalhar rapidinho. Depois o Henrique pode até cortar aqui. A hora que o Gui vira pro lado ali e a cabeça dele vai mais pro canto da imagem, parece uma lua. Nosso cosplay de lua. Pior que tinha uma lua pra cima aqui da imagem que eu peguei, mas só que não tá aparecendo. Então, realmente, eu já fiz esse papel. Muito bom, gente. Eu tô meio Toretto também, né? Bastante gente. Não, Esses daí você deixa. Família? É isso? Desculpa, Tati, pode continuar, não, perdão. Tranquilo. Eu tinha que fazer esse adendo, não podia deixar eu passar. acho maravilhoso. Então, assim, como o Olho Tonto Moody é um cara muito experiente nesse sentido de lidar com questões assim, o Dumbledore fala, mano, ajuda esse moleque, senão ele na primeira prova já foi, já, né? Vai encontrar com os pais. Aí ele fala que não pode levar nada, só pode levar uma varinha, então ele ensina ele a fazer a melhor coisa que ele sabe, que é voar de vassoura, né? O Harry é pegador no time de quadribol, ele é muito ágil com vassoura, então ele ensina o moleque a conjurar uma vassoura, e é isso que ele faz. Só que algum filho da mãe, que depois a gente descobre quem é, assim, tem uma arena, e né, a galera tem que ficar fugindo, mas fica meio um bagulho em círculo ali, né? E aí, quem conseguir pegar, beleza. Só que alguém estourou a corrente que segurava o dragão do Harry. O que não acontece no livro, né? No livro isso não acontece. Isso não acontece. Não, mas no filme acontece. Então, tipo, alguém estourou a corrente do dragão e ele pegou um dragão muito, muito feroz. E o dragão vai pra cima dele, eles voam pro Hogwarts, quebra metade do telhado, que o dragão vai pra matar. Que trampo, né? E é fogo, só que ele consegue pegar o ovinho dele lá, o ovinho dourado, o ovo dourado muito lindo. Eu queria muito um, acho lindíssimo. Mas quando eu fui pro parque do Harry Potter, tava $120 aquela merda. Nossa! Eu não vou pagar essa bosta. Dá pra comprar um Celta, né? Aí você fica entre... Então, é muito caro. Mas ele pega o ovo e aí todo mundo fica feliz, porque todo mundo achava que o Harry ia ser o azarão, né? Que ia ser o cara que ia morrer pro dragão. Mas no final das contas, todo mundo fica feliz, todo mundo saúde. E aí quando ele abre o ovo, parece a Melody cantando, todo mundo fica surdo. Porque ninguém conseguiu ouvir nenhuma coisa. Era a pista pro segundo desafio, mas ninguém escuta. E aí nesse momento também o Harry e o Rony retomam a amizade, vira uma coisa muito bonita, né? Do Rony, né? Muito esquisito. Mas aí, né, como na prova dos dragões, o Harry avisou pro Cedrico que seriam dragões, o Cedrico avisou pro Harry do jeito mais gay possível que ele tinha que colocar embaixo da água. Porque ele vira pro Harry e fala, sobre o seu ovo, o banheiro dos monitores é um ótimo lugar pra tomar banho. Tipo, não dá essa frase, cara. Amigo, por que você não falou, cara? Só botar debaixo da água. Não fala isso. Entendeu? É ruim. Meu Deus do céu, a cara que fez agora foi inacreditável. É ruim? Imagina o cara chega pra você e fala, sobre o seu ovo, o banheiro dos monitores é um ótimo lugar pra tomar banho. Pior que eu vou te falar, cheio de tensão sexual nessa cena no filme, né? Porque não é só isso. Tensão. Ele foi na onde a Murta geme. Calma, que a gente vai falar lá. Porque aí ele vai, que é uma banheira gigante, enorme. Quantas pessoas tomam banho naquilo? Parece um onsen, porque né? É uma banheira gigante. O famoso banheirão, né? Entendam quem quiser aí. Meu lord. Ele coloca, só que assim, ele acha que é só molhar e abrir. Então grita. E aí a Murta que geme aparece e fala, para de ser idiota e mergulha essa merda na água. E aí você escuta as sereias falando. Coloca os ovos na água, coloca os ovos na água. Aí você escuta as sereias falando, quando ouvir da nossa voz o tom, por 1 minuto deve buscar. Como que é? Não, quando ouvir da nossa voz o tom, da superfície não há som, por 1 hora deve buscar, e o que quer vai encontrar. É isso. Tati é genial. Então, genial. Editor, uma salva de palmas para a Tatiana, por favor. Mereceu agora. Muito grátis. Parecia Ariel. Grátis, Emília. É porque eu só lembro do ritmo. Tá bom. Então, aí o Harry muito rápido lembra que tem sereianas no Lago Negro que tem ali perto. E aí a Murta fala, você foi muito rápido. O Cedrico tava quase toda a espuma indo embora.
embora. E aí a Murta tenta dar uma sediada no Harry. Que Normalmente a Murta fala isso mesmo. Quando você vai muito rápido, a Murta vem. Meu Deus, vem. A Murta chega mesmo. Vai chegar a Murta. Aliás, mas aí também nessa cena é um banheirão com ovo dentro da água quente e a Murta que geme. Tudo, assim, tudo vai dar errado. Há uma situação muito importante aí entre livro e filme nessa parte aí, no Segunda Tarefa. É uma diferenciação muito grande que no filme, quem dá... O Harry usa um vegetal pra poder rápido, criar guerras chamado Gerricho. Pelo amor de Deus, fala rápido. Raciocina rápido. Ele comeu uma erva que deu guerras de verdade, não foi só larica criou doida. a guerra pra ele poder respirar debaixo d'água. A guerra. E aí gente, vocês estão torturando o Will, cara. Vocês estão torturando o Will, cara. Olha a cara dele, mano. Não, é sério, ó. Bom programa pra vocês, pra mim deu. Eu volto no terceiro episódio, tá? Valeu, Will. Valeu, um abraço pra você. Ele não quis a erva. Mas assim, não quis a erva. Quem faz o tráfico da erva no filme é o Neville, né? Só que no livro, e aí é importante a gente fazer um gancho. Aqui no livro, o traficante da erva é o Dobby. Sim, é o Dobby. O Dobby entrega o Gerricho pro Harry. E também tem uma coisa muito importante, que é um adendo importante a fazer aqui, que é o papel dos elfos domésticos no livro. No livro, o papel dos elfos domésticos são muito maiores do que no filme, principalmente aqui no Cálice de Fogo. A Willa completamente esquecida no churrasco. Ô, Ju, como você vê como que é, né? A Wink brilha, tá na floresta, dá frechada na turma. Aquele ele é o quê? Traficante. Não, por isso que a gente fala que, assim, quando o cara fala que você é tão linda quanto o elfo, você tem que saber de qual franquia que ele tá falando. Qual é que ele tá falando, verdade. Mas assim, tem uma passagem, um arco, né, sobre a Wink, que era a elfa do Bartol Crouch, né? Ela era a elfa do Bartol. E ela foi abandonada porque ele achava que ela tinha infringido as leis da magia e tal. E o que mais interessante, né, que é isso aí, sequer foi falado nos filmes, é que a Hermione daí também vai militar em favor dos elfos e cria lá, né, o FALE lá, né, que é o Fundo de Apoio à Liberação dos Elfos Domésticos. Que ela queria protestar contra maus tratos, exploração, porque realmente os elfos domésticos são tratados assim, meio que nem bosta, assim, pelo mundo bruxo em geral, né? Eles são, assim, a ralé da ralé, e aí a Hermione realmente ela entende, eu acho que ela até se compadece, tem uma empatia grande, né? Justamente por isso, acho que a J.K. Rowling faz o Dobby ter uma importância tão grande na história, né? Acho que justamente que o Dobby aparece a primeira vez? Não, ele Dobby tá desde o 2. Lá do 2. Mas ele tá sempre. Ele, tipo, tá sempre. Ele é uma constante presença. Mas ele tá, tipo assim, ele sempre tá lá, depois, né, que ele foi libertado, ele tá sempre por lá. Porque um elfo doméstico, como eles falam no livro, ele nasce pra servir. Então ele já nasce com uma família a qual ele é escravo. Ele não tem escolha. Então, quando o Dobby vira um elfo livre, ele não sabe muito bem como fazer. Então ele resolve ficar ajudando o Harry até ter uma função, assim, até ele entender o lugar dele no mundo. Eles não sabem muito como lidar, né? Como eu falei, os elfos domésticos, eles nascem pra servir uma família. E eles são tratados, assim, pior que lixo. Então, assim, chutam eles. Mas aí a gente pode até conversar no próximo livro sobre os elfos, porque a família Black é muito importante pra dar uma esculhambada nos elfos. Vamos então passar pro próximo livro? Pra gente... Calma, não acabou ainda. A melhor parte ainda não chegou. Mas peraí, ó. É mesmo, tem uma parte importante. Aí vai pra segunda prova, rapidinho. Segunda prova é o quê? Você tem que entrar no lago e por 1 hora você precisa, né? Você tem 1 hora pra poder buscar o seu tesouro e subir. Ninguém sabe o que é o tesouro, cacete. Quando você chega lá, você descobre quem é o tesouro. Do Victor Krum é a Hermione, porque eles já estão de trelelê. Da Flair é a irmã dela. Do Rony, do Harry é o Rony. E do Cedrico é a Chu. Então, né? Eles têm que pegar, fugir das sereias lá e subir. Nessa, o Harry seria o primeiro a subir, porque ele achou muito rápido o Rony, cortou lá a alga que tava prendendo no pezinho dele e tava subindo. Só que o que acontece? A Flair se afoga, porque o feitiço dela dá errado. E ela se afoga. Então ela tem que ser resgatada. Então ela não sai da prova. Mas o que acontece? Se passar 1 hora, o feitiço que tá segurando a galera lá embaixo acaba. Então a irmã dela ia morrer afogada. Você vê como é um esporte muito saudável. A irmã dela ia morrer afogada, porque ninguém ia
buscar ela, porque era pra Fleur buscar. A Fleur não buscou, ninguém vai salvar a menina, depois recolhe o corpo. As sereias podiam fazer o que quisesse, porque ela tava amarrada e o feitiço pra deixar ela dormindo ia acabar. E aí, largou na mão das sereias, que são extremamente agressivas aqui nesse filme. Nossa, aí, o que o Harry vê que a menina não chega, ele corta o cordãozinho da irmã da Fleur e sobe com o Rony e com ela. Só que não pode, as sereias não deixam, porque não pode, tem que subir com um só. Elas falam, né, só um que pode levar. Então, ele meio que empurra os dois pra cima, consegue se desvencilhar das sereias e tudo mais, e aí sobe e ganha. Aí, era pro Krum ganhar, porque o Krum foi o primeiro a subir com a Hermione, só que os juízes entendem que se o Harry não tivesse tido essa atitude altruísta, ele teria ganhado, então ele fica pro segundo lugar da prova. Dá um vice pra ele pra ficar feliz. É tipo o Vasco. Fica um vice aí pra ficar feliz. Galera do Dibrana entendeu. A audiência do Dibrana entendeu. Aí, beleza, vamos pra terceira prova lá. Terceira prova. A terceira prova é um labirinto, bem simples. É um labirinto, no meio do labirinto tá a taça. Quem pegar a taça ganhou. É basicamente isso. Só que o labirinto é projetado por Satanás, porque tem um monte de coisa que tenta te matar, tem uns negócios que te deixam muito doido. O Victor Krum fica muito doido, tipo, ele fica muito homicida mesmo, ele vai pra cima pra matar as pessoas. Eu acho que é não sei se é tipo um cipó, uma flor que pega ele e aí, tipo, coloca uns pensamentos muito bizarros na cabeça dele. E a Fleur, coitada, ela é engolida pelas plantas. Mas nesse caso, salvam ela. Deixaram a menina lá. E o Krum tá completamente biruleibe, então ninguém sabe onde ele tá. E aí, sobrou o Harry e o Cedrico, que estão mais ou menos normais, e eles encontram a taça, e aí o Harry e o Cedrico correm, eles não se decidem, porque os dois chegam ao mesmo tempo, fala, quem vai pegar pra gente ir e tal, pega os dois juntos na taça. Quando eles pegam a taça, eles chegam num cemitério, que o Harry conhece das lembranças dele, o Cedrico não, e aí você vê um túmulo escrito Tom Marvolo Riddle. Você acha que é o Voldemort, mas na verdade é o pai dele que tá enterrado lá. E aí, a gente tem o Harry sendo preso pelo Rabicho, e mataram o Cedrico como se não fosse nada, só um rato ali, é isso, vai pra Crepúsculo depois, é isso, beijo, amo você. E aí eles fazem o ritual pra trazer o Voldemort de volta. O Voldemort tá parecendo um chicletinho mastigado, assim, então né, vocês esquisito. Feinho, parece um ETzinho. E aí você precisa colocar um osso do pai, pedido sem consentimento, então por isso que ele pega lá do cadáver. A carne do servo servida de bom grado, então por isso que o Rabicho corta a mão fora. E o sangue do inimigo tirado à força, então ele corta o braço do Harry aqui, que ganha uma outra cicatriz. Moleque deve formar queloide, que é uma maravilha, porque ele fica cheio de cicatriz. Ele corta aqui o braço dele, mano, ele não consegue fechar uma cicatriz, cara. E aí tira o sangue dele. E aí nesse caldeirão a gente tem a formação. E a gente vê pela primeira vez o Voldemort, que era um ator até então desconhecido, que era o Ralph Fiennes, que é um ator que, quem lembra o filme que todo mundo fez lembrar dele, que foi, eu lembro que na época todo mundo alugou esse filme, começou velho. Todo mundo foi na locadora alugar esse filme porque queriam saber quem era o ator que era o Harry, que é o ator que fez o filme continuação do Hannibal, né? O Dragão Vermelho. Dragão Vermelho. Então, na época era esse filme, hoje ele é, né, um ator muito mais consagrado, fez muito mais filmes, etc. Eu conheci ele a partir do Paciente Inglês, que é o bem... Paciente Inglês também, Até o grande ator também, ótimos filmes. Ele foi escolhido, né, pra ser o Voldemort. Você não reconhece muito dele pelo fato dele tá Ninguém olha o WhatsApp. Com bastante vou jogar um off aqui. Quem olhar o WhatsApp agora vai tomar uma punição. Tô avisando. Não, mais punição de WhatsApp eu não mereço. Eu tô com 2 WhatsApp suspensos nesse momento. Não, porque eu tô... Olha só. Dois. Esse editor lazarento também fica mandando os bagulho pra mim aqui. Para de fazer arte com a minha cara. Eu vou deixar bem claro. Mas assim, eu gosto... do processo, tá aqui. Aí cara, perdeu a varinha. Mas aí eu gosto, eu acho que, tipo, 5 minutos, porque depois é basicamente isso. O Harry volta, e aí o Voldemort voltou, a gente descobre que o Lúcio Malfoy realmente era o comensal da morte, e acaba. Como se ninguém soubesse. Mas eu acho que dá pra uns 5 minutos, porque a partir de agora, a presença do Voldemort vai ficar muito mais constante. E o ator, o Ralph Fiennes, carrega a atuação do Voldemort nas costas. Ele tem uma presença de cena, eu acho que é pelo fato dele ser inglês, e ele ter feito muito teatro de monólogo. Ele carrega sozinho muitas cenas. Vai lembrar que ele tem que contracenar com o Daniel Radcliffe, que é um ator muito jovem na época, né? Coitado, não tinha feito curso nem nada. Ele tinha que contracenar com o moleque, ele tinha que fazer toda a imponência que se era desenhada por 4 filmes. Na cuesta então, por 4 também, filmes, né? Por 4 filmes, as pessoas tinham tanto medo dele que não falavam nem o nome. Então, você tinha que transmitir esse medo, né? Essa presença de que nem a sua presença mesmo já é intimidadora, sem você falar nada. E eu acho que o ator que escolheram foi simplesmente perfeito para esse papel. Ele consegue carregar a cena inteira, ele coloca toda a atmosfera
atmosfera da cena inteira pra cima dele, mesmo com maquiagem, ele é extremamente expressivo. Eu gosto do jeito que ele segura a varinha. Então, ele segura assim. Então, assim, mas você sabe por que ele segura assim, né? Porque era um hash, tiraram, ele confundiu. Não, caceta. Ah, tá. É que quando as pessoas seguram assim. Sim. Só que o Voldemort, ele aprendeu junto com o Dumbledore numa época mais antiga. Então, é como se fosse, tipo, uma luta de espadas. Então, o jeito de segurar é diferente. Você vê que o Dumbledore segura parecido com ele. Porque é como se fosse uma alta sociedade inglesa, entendeu? É como se fosse... Faz sentido. A galera hoje segura como se fosse plebeu e eles como se fosse uma alta sociedade inglesa. Posso fazer um adendo aqui? Isso acontece com as baquetas de bateria, que pode ser daí que ela tirou a ideia. Porque eu não tenho uma varinha aqui pra mostrar, mas no estilo clássico de tocar bateria, a mão direita segura a baqueta dessa maneira, assim, ó. Você bate assim na bateria. E no jeito atual... Não, é que eu tô com a câmera invertida, desculpa, mas eu tô na mão direita aqui. E na forma atual de tocar, você toca com as mãos, com a baqueta pra frente, assim, ó. Então, olha como faz muito sentido, porque parece ele segurando a varinha do modo clássico, vamos dizer assim. Então, eles estudaram, né, o Dumbledore e o Voldemort, o Grindelwald também, né, eles estudaram em uma escola mais antiga, então, eles aprenderam e até, falei, é como se fosse uma alta sociedade. Então, ele se considera um Lorde, porque ele falou que ele é um Lorde. Lorde Voldemort. E a gente não vai contrariar. A gente não vai contrariar, então ele se autodenominou, né? Ele se autodenominou. Vai contrariar? O último contrariou, tomou a vara que dava no meio da cara. Eu acho melhor não. O Will não tá aqui agora, mas com certeza ele tá pensando muita coisa, passando muita coisa na cabeça dele. Isso aí só pra confirmar. O Will saiu mesmo daqui, mano? Cadê o Will, mano? Né? Eu vou pedir pra você fazer o papel dele aqui quando puder, tá? Eu já tô fazendo várias piadas então, aí. Alguém tem que fazer o Will. Já que ele não tá mais no programa. Mas aí eu acho que, tipo, o Cálice de Fogo pra encerrar é basicamente isso, mas eu acho que... Só é importante dizer que daí o olho tonto, né, se descobre no final que o olho tonto não era o olho tonto. É que eu pulei completamente essa parte, mas teve julgamento. O diretor de Durmstrang, ele é um antigo Comensal da Morte. Pronto. E aí, pra ele não ser mais Comensal da Morte, ele caguetou uma galera. E ele caguetou o cara que foi responsável por achar o senhor e a senhora Longbottom e ajudar na tortura, que é o Bartol Crouch Jr., né? E aí, que é o do Doctor Who. Que é o filho, só pra deixar contextualizado pra quem não sabe, é o filho do atual presidente lá do Ministério, do Ministro da Magia. Presidente não, do Ministro da Magia. E aí, né, então ele teve que mandar o próprio filho pra cadeia, e não fala isso nos livros, mas no filme, não fala isso nos filmes, mas nos livros mostra que ele consegue fugir de Azkaban porque a mãe dele se sacrifica no lugar dele, toma uma poção polissuco, se finge dele e morre na cadeia, e ele foge. Então a mãe dele se sacrifica pra ele poder fugir. Então por isso que, tipo, Azkaban é quase impossível de fugir, mas teve pessoas aí que conseguiram. Mas... Vocês falaram da cena rapidão aí do Cédrico que morre, né? Cara, eu acho que foi uma das cenas que mais me impactou porque foi do nada, no né? livro. Porque foi muito do nada. E eu acho que isso daí talvez seja o primeiro sinal de toda a mudança da história daqui pra frente, sabe? Porque ele vai ficando cada vez mais dark mesmo. Porque, você mostra que o Voldemort entende a vida como muito descartável. Então, assim, foda-se que esse moleque é filho de um cara importante. A única vida que importa pra ele é a dele, né? Nós vamos descobrir nos próximos livros. Ele gosta muito da cobra. Não, é da cobra, porque no final das... não queria dar... É que não é spoiler também, né? Mas é que a Nagini, ela nada mais é que uma parte da vida dele, porque ela é um Horcrux, né? Então, ele gosta muito da cobra. E aí... E eu segurando pra não rir aqui, mas tá bom, tamo junto. Mas ele gosta muito da cobra. O espírito do Will ainda tá aqui nesse episódio, cara. E você nunca foi embora. Mas, então, aí você começa a perceber isso também, o quanto descartável é uma vida pro Voldemort, pros objetivos dele. Então, assim, o Cedrico, a família Diggory, era importante no Ministério da Magia, o pai dele era secretário, foda-se, entendeu? Pra ele é só mais um número que tava atrapalhando, e ele não queria o moleque lá, e aí ele só matou o moleque e dane-se, entendeu? E
vai pra lá. E é isso. E aí você ainda tô com a percebe cobra quanto do Voldemort descartável. pensando que tá difícil pra mim. Não, amigo. Mas o final do Bartol Crouch Jr., né, nos filmes, ele simplesmente some. Ninguém fala o que aconteceu com ele. Mas, na verdade, nos livros, define bem o que aconteceu, é que ele toma um beijo do Dementador até a morte. Ninguém tá ajudando. Importante, por que a gente falou dele? É porque ele tá tomando uma poção polissuco pra se fingir do Olho Tonto Mude, enquanto o Olho Tonto Mude tá preso. Então, quem tava o filme inteiro não era ele, era o Bartol Crouch. Inclusive, foi ele que botou o nome do Harry no Cálice de Fogo, foi ele que estourou a corda do dragão pra tentar matar o cara. Então, foi ele que fez a marca negra no... Então, assim, ele foi o cara que organizou tudo na luz pra que o Rabicho pudesse fazer o ritual no escuro. Era ele que estava com o Voldemort lá na casa quando matou o caseiro. Sim. No começo. Essa parte já me conta. Algumas cenas pra mim de Harry Potter foram áudio descritas pelo meu marido. Então, porque é o jeito, né? Ele descreveu algumas cenas pra mim. Mas aí, tipo assim, encerra e foi o que o Juca bem falou, muda muito o tom, porque a partir de agora você tem o Voldemort como uma presença física, né? Então não é mais o cara que não é nomeado, o cara que... Tadinha da Nagini. A história da Nagini é mó triste, tá? Eu não gosto do cobra, mas eu li a história dela, é muito triste. A gente pode conversar quando falar de Animais Fantásticos. Não vamos nem entrar nessa, vamos deixar... Não, mas ela tem. Não, tudo ela bem. É muito triste. Você tem ideia, ela nasceu como uma pessoa, nossa, ela não era uma cobra. Não. Vamos lá. Vamos. Então, aí foi o que eu falei. Aí dá esse momento dark, e é como a gente fala, né? O ano não se encerra, como o Juca falou, o ano não se encerra no encerramento da escola. A gente tem um encerramento, porque o Dumbledore faz aquele discurso, né? Em homenagem ao Cedrico, que eu acho mais do que válido. O moleque foi de arrasta no meio do jogo. O moleque foi de arrasta, gente, pelo amor de Deus. Sim, tadinho, tudo bem. Ele foi fazer Crepúsculo depois, mas coitado. Exatamente. Entendeu? Tinha um papel, né? E aí, né, tipo assim, coitado, quase, né, bichinho sofreu um pouco. Mas a gente segue pro próximo, que é a Ordem da Fênix. Mas deixa eu perguntar uma coisa, antes eu cheguei para a Ordem da Fênix. Tati, a poção polissuco em inglês é a poção Polyjuice Potion? Não, mas podia. Fiquei pensando nisso uns minutos aqui. Inclusive, quem aí quiser procurar, eu sei que existe, não lembro a página, e eu não vou caçar aqui agora porque eu tenho mais que fazer. Deixa quieto. Mas, no livro 2, existe a receita dessa poção. Ela demora 30 dias. Que paroca, deixa 30 quieto. dias pra ser feita. Você não vai nem virar outra pessoa. É muito complicado. É uma poção muito complicada, mas essa receita existe. Mas eu também tenho o livro de receitas de Harry Potter, então eu tenho todos os feitiços lá escritos, é bem legal. Enfim, o próximo filme e a então, Fênix aí a gente vai pra né? Ordem da Fênix, né? Que ela gosta de a gente vai pra ordem, né? A Ordem da Fênix. E basicamente a Ordem da Fênix começa né, no mundo trouxa, com o Dursley fazendo bullying com o Harry, como sempre, né? Isso aí normal, né? O primo grandão lá. Vamos. É o primo do Harry. É o Duda. Que é trouxa. É o Duda. Trouxa. Em todos os sentidos da palavra trouxa. Em todos os sentidos, trouxão. Exato. Mas aí, né, fazendo bullying, etc., com o Harry, só que quando eles estão se enfrentando sem magia nem nada, porque o Harry sabe que não pode usar magia, né? Enfrentando, tipo, no palavra mesmo, né? Chega um digníssimo, né? Um dementador e suga a alma do Duda. E o Duda fica completamente lelé. Tipo assim, ele fica em estado catatônico. Só que o que acontece? Porque ele quase chegou ao extremo quando ele chegou de perder a alma. Então assim, ele fica completamente catatônico. Só que é o que acontece, né? Os fofoqueiros de plantão viram só o patrono do Harry pra mandar embora, e aí automaticamente o Harry fez magia fora da escola com menos de 17 anos, logo ele vai ser expulso de Hogwarts. Ninguém nem deixou o moleque se defender. É uma coisa importantíssima de falar aí, é que os trouxas não veem os dementadores. Eles não veem. Não conseguem ver. Então o Dudley não sabe o que aconteceu com ele. Ele não sabe. Susto mesmo. Não, mas tipo, alguma coisa te levitando e você perdendo toda a felicidade. Tá entre aspas, passou mal. Você perdendo toda a felicidade, tipo assistir um jogo da seleção brasileira. Aí você suga ou do Santos. Isso é tortura mais pra mim mesmo. Aí ele foi expulso, não sei o quê. Só que é o que acontece. Tinha uma moça lá, a vizinha do Harry, que eu sempre esqueço o nome dela.
E ela também. Ela é a protetora designada pelo Dumbledore pra ficar de olho nela, e ela é um aborto. Nossa. E aí volta o que é um aborto. É o nome que a J.K. Rowling usa. O que é um aborto? É um filho de pais bruxos que não tem magia. Eles são chamados de aborto. O zelador Filch. O Filch é um aborto. Aí depois ele foi lá e causou um casamento vermelho Dumbledore, no Game of Thrones. Quem entendeu, entendeu. O Dumbledore, ele sempre acolheu muito bem essas minorias que são muito rechaçadas, né? Então, os abortos, eles nem têm contato com o mundo bruxo. Os caras chutam eles pra fora e se virem. Mas o Dumbledore sempre acolheu muito. Então, o Filch vira faxineiro. Essa vizinha, por mais que ela vive no mundo trouxa, o Dumbledore sempre mantém ela em contato com o mundo bruxo. Pede pra ela vigiar o Harry, que querendo ou não é uma função importantíssima, porque ele é muito importante. Então, assim, o Dumbledore sempre, né, teve essas coisas. E aí... O nome da mulher é Arabella Fig. Quase Fig, acertei. eu tava tentando lembrar seu nome. Mas aí, o que acontece? O Harry acha que vai ser expulso, e aí ele tá no quarto dele, chutando tudo, tal como um adolescente rebelde, chuta a porcaria da coruja, o Ibama, não pode chutar a coruja. Não chuta a coruja. Só que aí vem uma galerinha diferentona, e aí pra mim tem uma das melhores personagens, que é a Ninfadora. Eu amo ela, eu acho ela uma princesa. Eu queria muito ter visto ela na CCXP, mas eu só consegui ver a Luna. A Ninfadora, que ela não gosta de chamar de Ninfadora, tá? Mas chega o Olho Tonto, a Ninfadora, a Flair, o Gui, que são... tem um Gui. Irmão do Rony. Que eu falei, irmão do Rony. Ele é atacado por um lobisomem. Ele tem uma cicatriz bem grande no rosto porque ele é atacado por um lobisomem. E aí, tipo, ele acha que ele vai ser feio, nunca vai conseguir o amor, e a Flair, que é tipo a mulher mais bonita do mundo, resolve casar com ele. Acho muito fofa a história deles. Eles são o casal mais normal de Harry Potter, viu? Porque assim, eles têm a vidinha, depois eles casam, têm filhos e é isso. Entendeu? Tipo assim, eles não se envolvem com mais nada, eles têm uma vida normal, vidinha pacata. Mas aí eles chegam, esse grupo esquisito, o Hagrid também chega, e aí eles são, né, a nova formação da Ordem da Fênix. Por enquanto a gente não sabe o que é. Só eles falam, nova formação da Ordem da Fênix, e fica por isso mesmo, porque o Harry também nunca soube o que foi. E aí eles resolvem fugir, porque conseguiram uma audiência de custódia lá pro Harry, né, no Ministério da Magia, pra ele poder se defender, né? O direito à ampla defesa, aí o advogado tá aí. Aí, o que acontece? Só que, se ele fugir, agora os dementadores conseguem achar ele, porque o rastreio que protegia ele já venceu por causa do aniversário dele. Então, o que acontece? Quando ele fez 17 anos, tinha um feitiço que protegia ele, então nenhuma entidade do mal conseguia achar ele lá no mundo dos anjos. A partir do momento que ele fez 17 anos e um dia, morreu isso aí. Então, todo mundo agora consegue sentir ele. E aí, todo mundo resolve se tomar uma poção polissuco pra virar o Harry. Então, a gente tem vários Harrys. E eles fogem. E eles saem voando por Londres. Só que acaba que os dementadores e os comensais da morte acham. Nisso, a gente, infelizmente, tem a perda da Edwiges. A Edwiges é assassinada. Porque ela entrou na frente do Harry pra proteger o Harry, né? Porque ela sabia quem era o Harry original. Ela entrou na frente dele pra proteger ele. Ela acabou tomando uma Avada Kedavra. E, né? Então, infelizmente, a gente perde a Edwiges. Se eu não me engano, é nessa também que a gente já perde o Olho Tonto, não é? Sim. Ele morre na Então, transferência do Harry, exatamente. Então a gente perde mais um ruivo aí. Vai lembrar que o ator que faz o Olho Tonto e o ator que faz o Gui Weasley são pai e filho. Então por isso que eles são muito parecidos. Eu já não li, né, esse livro, né? Mas eu lembro do filme. Eu achei que a morte do Olho Torto foi tão mal construída. Você não percebe que ele morre. Exatamente. Porque você fica meio assim, aconteceu. Será que acho que a qualquer momento ele vai aparecer de novo? Porque não é possível, porque não foi mostrado muito bem isso, né? A gente vê só a Edwiges tomando um tiro, mas a gente também não vê se ela morre ou não. Isso, exatamente. A coruja, literalmente dessa vez. E o Olho Tonto você só descobre porque a Ninfadora falou. Porque alguém pergunta onde é que tá o Olho Tonto e infelizmente eles falam que infelizmente, né, ele faleceu ali na transferência. E aí a transferência eles vão pra onde? Vão pra casa dos Black. A família Black. Que assim, a família Black, considerando o sobrenome, eles até que são bem eugenistas, tá? Porque, que eu falei, a família Black, ela é uma família extremamente eugenista. Eles só se casam entre bruxos, eles defendem muito aquela negócio de sangue puro, então, tipo né, uma historinha meio... Desse universo. Então. Então, assim, tipo assim, eles são o puro suco do eugenismo, a representação máxima do que seria... A separação, entre aspas, ali, né? O que é a separação
separação de raça desgraçada aí que tem nesse livro, o deles é levado ao extremo. E aí, então, todo mundo que se envolve com pessoas que não são sangue puro, eles têm uma árvore genealógica na parede, o patriarca da família queima a É foto por isso dessa que o pessoa. Sirius Black não Então, tá... ele é queimado. Mas a história da família Black que eu gosto muito são das 3 irmãs. Elas são a Andrômeda, a Narcisa e a Bellatrix. Para tudo aí! Voltamos aqui, olha só. Então vou dar um corte, porque a gente se confundiu. Então não vamos spoiler tanto. Vamos deixar o spoiler. Mas depois isso aqui foi só um aperitivo, um gostinho, aquela azeitona que você come, que só tem ela, mas você queria mais. Mas ainda vai ter só no próximo episódio, ok? Vamos aqui pra gente dar continuidade. A gente confundiu a sequência dos fatos, mas tá Isso. valendo mesmo assim as informações. Tá dentro da... Não, tá tranquilo. Tá dentro. Então vamos aqui. Mas tá tranquilo, porque o livro 5 é muito bom. Pra mim é o meu livro favorito, tá? Assim, eu vou ser bem sincero. Eu acho que é a história mais legal. A Ordem da Fênix. Muito mandona, a maioria né? das pessoas gosta da Enigma do Príncipe. Da Ordem. Eu, particularmente, gosto da Ordem da Fênix, porque eu gosto muito desse rolê que vai ter ao longo do filme, que é magia de poção, profecia e, entendeu? Duelo, essas Espada. visões. Então eu gosto mais desse rolê de magia. E é o que tem mais nesse livro, então, particularmente, é o que eu gosto mais. Não é nesse. Não. Da lágrima. Se acalma. Nesse aqui é onde o Harry tá mais revoltado com a sociedade, em que tudo que a rege, porque ele tá puto porque o Cedric morreu, tá puto porque o Voldemort morreu, tá puto porque os amigos não falam com ele, tá puto com a puberdade, ele tá puto com todo mundo. Tá puto com a puberdade. Aí vendo. Porque vai lembrar que é puberdade, né? Mas ele tá putíssimo, então, né? Ele começa o filme lidando muito com a morte do Cedrico, então ele sonha muito Cedrico, fala muito o nome do Cedrico, e aí o primo dele, né, o Duda, fica zoando com a cara dele, só porque o moleque tá traumatizado. Bullying saudável. É que ele tira um sarro que ele sonha e fala o nome do Cedrico. E ele fica falando, né? o nome do Cedrico, porque ele, né, querendo ou não, ver uma pessoa assassinada é um pouco traumático. Eu acho. Nunca vi acontecer, mas eu acho que é um pouco. Mas aí, de qualquer maneira, né, eles ficam fazendo aquele bullying com ele, aí o Harry vai pro mano a mano ali, né, no tete a tete, e aí um dementador aparece, o que é muito estranho. Dementadores não invadem o mundo bruxo, tá? Né? Sem ordens. Eles não agem sem ordem, tá? Eles não agem sem ordem, eles não têm uma mente pensante, então alguém precisa sempre mandar. Por isso que eles são guardas de Azkaban, porque você precisa mandar e eles ficam ali. Eles não têm mente pensante. Eles só seguem. E aí tinha esse dementador que acabou atacando o Duda, então, né? E aí o Duda ficou um passo de ter totalmente a alma sugada. E aí, né, ele fica desesperado, porque ele é menor de 17 anos, ele fez magia, porque ele teve que fazer um patrono pra proteger o primo, só que algum X9 caguetou, e aí ele foi expulso de Hogwarts. Sim, mas é que... E também os Dursley acabam brigando com ele, né, porque acham que ele que enfeitiçou ele que Duda, fez isso, né? Ele que fez isso com o moleque, então assim, a culpa é dele, ele tá expulso, não sei o que. Então ele foge, fica puto, foge e tal. E aí... Ele foge e ele pega... É importante, ele pega o... Não é aí que ele pega o Noite Buzz lá pra ir Não, o Noite Buzz é no terceiro filme. Não, é no terceiro. Ah, é verdade. Mas ele foge, anyway, vai parar numa casa que ele descobre que lá é o que eles chamam de... Ele é salvo, né? Ele é salvo e ele vai parar numa casa que ele descobre que é a sede secreta da Ordem da Fênix. E aí, ele não sabe o que é a Ordem da Fênix, porque, né, o Harry viveu no mundo trouxa. A Ordem da Fênix foi criada pelo Dumbledore na Primeira Guerra Bruxa, que foi quando o Voldemort surgiu. E, na época, tinha os pais do Neville, então o Sr. e a Sra. Potter, tinha o Sirius Black, tinha o Rabicho, tinha o Sr. e a Sra. Potter, o Hagrid, o Dumbledore, tinha mais alguém, tentando lembrar quem era. O Snape. Anyway, depois vocês acham. O Snape era comensal. O Snape era comensal nessa época. Você tá falando da primeira, né? Da primeira, cara. Da primeira. Depois de segunda era. Então, assim, a primeira. E aí, o Sirius explica um pouco pro Harry o que foi isso e tudo mais. E aí, em contrapartida, o Sr. Weasley fala pra ele que, conseguiu uma audiência lá no Ministério da Magia, né? Todo mundo tem direito à defesa. Então, você vai lá se defender pra você não ser expulso da escola, né? Pra mostrar que foi uma legítima defesa, tinha um trouxa em perigo, né? Então, importante. Aí, ele fica lá na casa dos Blacks e é quando ele conhece a família Black como instituição. Eu falo instituição porque eles são uns bandos de pau no cu, porque eles têm uma premissa, porque eles têm uma premissa eugenista que beira a Alemanha da década de 30, entendeu? É um negócio
A galera sabe. Porque pra J.K. ele, se Rowling. você tem contato, você só pode casar com sangue puro, você não pode sequer ser amigo de pessoas que não são sangue puro. A Lily era uma pessoa que não era sangue puro, só que ela era uma bruxa excepcional, uma excelente magicista, então. E o Sirius, óbvio, era amigo muito, tanto que é padrinho do Harry e tudo mais, então ele foi queimado dessa parede. O patriarca queimava pessoas. E aí, a gente conhece pela primeira vez o retrato da Helena Bonham Carter, ou a Bellatrix Lestrange, que é a prima super legal. E aí eu gosto muito da família Black, eu gosto da história das 3 irmãs, a Andrômeda, a Narcisa e a Bellatrix. No filme a gente só tem a Bellatrix e a Narcisa. Loucura. Então, ai que tudo! Então, a Bellatrix, tipo assim, elas são os extremos, é muito engraçado. A Bellatrix Lestrange, então, ela vira Lestrange porque ela casa, né? Ela é Black e vira Lestrange. Ela é a mais velha das 3 irmãs, ela vira Comensal da Morte, fica leal ao Voldemort, morre em batalha, tipo assim, ela morre agarrada ao Voldemort. A Andrômeda, ela Cavaleiro vira Tonks. tá. Também. Aí a galera pegou referência mais velha. A Andrômeda, quando ela casa, ela vira Tonks. Ela é a Andrômeda Tonks. Ela é irmã do meio. Ela casou com um nascido trouxa chamado Ted Tonks. Então ela foi queimada da parede, foi deserdada pela família, né? Foi rejeitada, etc. E ela é a mãe da ninfadora Tonks, que aparece mais pra frente. E assim, ela vive uma vida normal, vida de pessoa normal, trabalho, etc. E a gente tem a Narcisa, que ao se casar vira Narcisa ao Malfoy. Ela é a irmã mais nova. Ela casa com o Lúcio Malfoy. Ela no começo apoia os Comensais da Morte, mas ela o tempo inteiro deixa como prioridade a família dela. Então ela fica nessa linha dúbia, É a mãe né? do Draco? Ela não é queimada da parte. É a mãe do Draco, ela é da família Black. Fiz agora a referência aqui. Por isso que o Draco, ele enche tanto a boca pra falar que ele é sangue puro. Porque ele vem de 2 famílias muito grandes e muito eugenistas, que é a família Black e a família Malfoy. São 2 famílias que não misturam com os nascidos trouxas há séculos. Então, ele é tipo assim, o puro suco do que seria um bruxo puro, entre aspas, né? Que a gente sabe mesmo. Então, tipo, mas a Narcisa, ela fica nesse meio termo. Então, eu gosto muito da história das 3 irmãs da família Black, porque eu acho que elas lidam, tipo, são 3 pontos diferentes das histórias de magia, muito discrepantes. Mas a família Black é um bando de arrombado, ainda bem que morreu tudo. Não, porque, esse negócio de sangue puro, ai, pelo amor de Deus, né, filhão? Chato, hein? Que ideia mais chata. Nessa ida do Harry, né, depois que ele conhece a Ordem da Fênix pra escola, acontece uma coisa muito interessante também, é que quando ele chega lá e ele tá naquela... numa carroça que os alunos usam pra ser transferidos da chegada do trem até a escola, né? Numa carruagem, vamos dizer assim, sei lá. Mas pra mim, mais uma carroça do que uma carruagem. Aí ele começa a ver os testralhos, né? Que são os bichos que puxam a carroça. E até então, eles não apareciam pra ele. E aí, no livro, no filme, a Luna explica pra ele que os testralhos só aparecem pras pessoas que já viram uma pessoa morrer, né? E até então, como ele não havia visto uma pessoa morrer na frente dele, ele não enxergava os testralhos. Ele não enxerga. Todo mundo achava que elas andam sozinhas, né? Isso, e no livro, na verdade, o Harry tem uma explicação dessa só numa aula do Hagrid sobre os testalhos, né? Porque daí o Hagrid nesse filme ele se transforma no convidado a ser o professor. Ele é o professor, né, de trato das criaturas mágicas. Trato das criaturas mágicas. E aí, numa aula do Hagrid, o Harry percebe, fala, então é por isso que eu vi aqueles bichos lá e eles não existiam. É, por isso que eu vi e tal, etc. Eu lembro muito desse negócio de cristais, porque eu lembro até hoje que quando meu pai faleceu lá em 2021, eu fui a última pessoa que ele ligou antes de entrar na incubação e depois falecer. E aí eu tenho um amigo meu, grande amigo, Jonathan, eu não sei se ele tá assistindo, mas ele vai assistir porque é vagabundo. O meu grande amigo Jonathan, que ele me mandou uma cesta, né? Uma cesta com coisas, não sei o quê. Aí ele escreveu no cartão, assim, um negócio mais ou menos assim, tipo, eu sinto muito por você conseguir ver um trestalho agora. E eu achei isso muito bonitinho. Muito bem pensado. Então, amigo, eu te amo. Muito bem pensado. Então, eu acho muito legal essa história. Da antiga geração. Mas antes... Da nova geração. Mas antes tem um negócio muito bom, que é o julgamento do Harry no Ministério da Magia, porque você conhece a Dolores pela primeira vez. E assim, vamos conversar um negócio que eu acho importante. Dolores... Esse filme, Dolores... Porque esse filme saiu na época que eu tava na escola. E a gente vai conversar um negócio. Não é porque eu me visto sempre de rosa que eu sou uma vagabunda igual ela. Porque na escola eu sofri um bocado.
Eu sofri uns mal bocados com isso aqui, porque a galera acha que ela é uma vaca, igual ela. Mas ela é uma vagabunda, uma vaca. Mas essa atriz é muito boa, eu gosto muito dela. A gente conhece a Dolores, porque a Dolores, ela tá lá no julgamento. Ela é a única pessoa que apoia o ministro da magia por Harry ser expulso, né? Mas o Dumbledore chega lá, fala que existe uma testemunha, que é a cuidadora do Harry lá no Mundo Trouxa. Ela fala, né, o que aconteceu. Ela fala o que aconteceu, então ela explica que foi legítima defesa, que tinha um trouxa em perigo, que era questão de vida ou morte, que ele teve que né, fazer isso pra que senão o familiar dele pudesse ver. Então ela explica toda essa novela. O detalhe muito importante também é que em nenhum momento o Dumbledore se dirige ao Harry. Ele não fala com o Harry o filme inteiro. E brigou. No final você descobre por quê, mas ele não fala com o Harry o filme inteiro, ele não fala com ele. Não dirige a palavra, não conversa mais. Mas aí, então aí beleza, mas o Dumbledore traz essa testemunha, no final das contas, só a Dolores e o ministro da magia queriam expulsar, todo mundo achou que era uma explicação totalmente viável, então ele continua estudando. Aí que ele chega na escola, a gente descobre, óbvio, que tem um novo professor de defesa contra as artes das trevas, né, porque obviamente ninguém segura nesse cargo, mas foi o cara que segurou mais tempo, que na verdade, eles transferem um professor. Então sai o professor de poções, Severus Snape, e entra o professor de defesa contra a arte das trevas, Severus Snape. Então ele consegue pro cargo que ele sempre quis, né, já desde o primeiro filme do primeiro livro, fala que ele sempre aplicou para professor de defesa contra as artes das trevas, mas nunca conseguiu. E aí você descobre por que ele conseguiu agora, porque o Ministério da Magia está controlando Hogwarts pela presença da Dolores. Então a Dolores vira inquisidora, ela vai virando várias coisas até virar realmente diretora e tirar o Dumbledore. Mas até a Dolores vira, e aí a Dolores prega que os alunos não podem aprender magia, é só na teoria, eles não podem fazer prática nenhuma. Então nada de varinha, guardem as varinhas, crianças. Perdi minha varinha. Pra ficar aí a frase solta, guarda a varinha aqui. Guardei, caiu no chão, não vou pegar agora. Então eles só leem livros teóricos, então é só teoria, então só vai ler a teoria, mas não tem prática nenhuma, ninguém vai lutar, né, magia, ninguém vai aprender, só leitura. Aquela aula super legal que todo mundo já teve gostoso. Na faculdade. Aquela aula super legal. Só que aí a galera fica pé da vida, porque fala, mano, a gente vai ficar só lendo aqui, já tem uns caras querendo pegar nós. Dolores fala, estamos lascados. Não, a Dolores fala, gente, mas ninguém quer atacar adolescentes, vocês estão muito pilhados. Aí o Harry mete Voldemort tentou me matar, seu vagabundo, você vai fazer o quê? Ela, cala a boca você. Só uma correção, né? Não é o Snape aí, o professor da arte contra a arte das trevas, é a Umbridge. Ainda é a Umbridge, verdade. Ela vai do ministério, ela é nomeada pelo ministério, obrigam o Dumbledore a colocar ela como professora de arte das trevas. Colocar essa vagabunda como professora. Calma. Calma, depois troca. Não é o momento do Snape ainda. Vai chegar. Mas assim, ele vai chegar. No próximo ele pega, porque acho que é no primeiro livro da... Não, no episódio 3. Acho que é no porque entra o professor... Esse é o ponto. Porque o próximo entra o melhor professor de poções, que é o professor maconheiro de poções. Que pra mim, todo professor de poções é maconheiro. Igual todo professor de biologia. É o Tite e o Chong, né? Se lascar. Mas aí, então, tipo, ela entra e tal. Aí os caras ficam putinhos, falando, mano, e o que a gente faz com esse rolê? Porque, porra, e se o Voldemort vier de novo? Aí a Hermione resolve quebrar as regras e criar uma espécie de clubinho secreto chamado Armada de Dumbledore. Só uma coisa importante, que na hora da apresentação dos professores, o Dumbledore fala da Umbridge e ela pede pra falar. Ela pede pra se apresentar. E aí, no discurso que ela faz, os alunos mais inteligentes, no caso, um deles, a Hermione, percebe que... e aí ela fala pro Rony e pro Harry, inclusive, ela fala assim, ele só, o que significa isso que ela falou? Eu não entendi. Ele falou assim, significa Hogwarts, que o Ministério vai intervir em Hogwarts. Então, tipo assim, que não vai ser mais um campo neutro e tudo mais. Eles resolvem, e aí, né, eles criam um negócio que é chamado de Armada de Dumbledore, que é chefiada pelo Harry, que o Harry vai ensinar os feitiços que ele teve que aprender na força do ódio, porque eles estavam tentando matar ele. Só que eles precisavam de um lugar pra treinar, e não tinham lugar pra treinar, e de tanto precisarem de um lugar pra treinar, apareceu a Sala Preciso, que é uma sala que aparece com tudo que você precisa dentro dela. Tanto que até zoa, se você precisar de um
banheiro. Aí aparece um banheiro. É o poder da escrita, Então, né? Igual aparece- o Batman. Qual que é o poder do Batman? É o escritor, esse é o poder dele. É o roteiro. Então é uma sala que tem tudo que você precisa. Basta você querer e você precisar muito. Então, como eles precisavam de um lugar que fosse muito escondido da Amber, eles precisavam. Aí apareceu a sala precisa onde eles treinavam. Então tinha a Cho, a Luna, a Hermione, os irmãos Weasley, né? Os gêmeos, o Rony. Então, vários alunos aí que aparecem, a Gina. E aí você descobre que a Gina ela é muito E não boa vai em embora, magia. né? É, Sem piada. eu tô com medo da Sem piada. piada. Obrigada. Ai, percebi. É ruim a piada. Né? Nesse momento, o céu sentiu o perigo. É. Mas aí eles vão treinando e tudo mais. E em contrapartida, tem aquelas aulas chatas, teóricas, que você tem que passar 3 horas lendo um livro. Olha que delícia de aula, né, gente? Todo mundo na Eu faculdade gosto. teve uma aula. Coisa muito importante também, falando da Umbridge, já aí, é que no livro fica claro de que foi ela que mandou o Dementador ir atrás do Harry e do Duda lá no Falando do começo da Dementador, história. sou só eu que acho que a figura do Dementador no filme parece muito inspirado no Nazgûl, ou, Sim, né? sim. Nazgûl. Eu tenho um aqui, acho que dá pra ver. Peraí. Enquanto isso, pra falar aqui da Ordem da Fênix, né, a gente também se encaminhando pro final aqui do episódio, já pro final também do livro, do filme. Enfim, pra gente passar pras resoluções do filme aqui, do que acontece. Porque, na verdade, esse filme também só dá merda no final, né? É a ponte da bosta. Ah lá, não parece? Só que tem uns... Não tenho mais alma, fi, já foi. Já foi. Mas aí, que eu acho que a parte mais importante, além de ter todas essas coisas e tudo mais, e aí a gente descobre que o Harry consegue acessar as memórias do Voldemort e vice-versa. Então, o Voldemort... Então, tipo assim, o Voldemort atacou o Sr. Weasley e o Harry conseguiu ver como a Nagini, né? Então, dá pra ver que eles... Aí o Snape fica treinando ele pra achar eu não a lembro memória. no livro como acontece isso, mas no filme ele até fala, né? Eu que ataquei ele. É, Né? ele se via como, Mas ele se fala via só pro atacando. Dumbledore que ele se via como e tudo mais, ele não fala pra galera, só vão atrás do Sr. Weasley, né, que graças a Deus consegue ser salvo, porque o Harry falou a tempo. Só que aí nesse filme é falado além disso, né, eles descobrem que essa sala que ele tava tinha várias bolinhas, né, bolinhas mesmo. Do cristal. Achei que Bola era de Cristal, de- né, de que é jogar feita terra. pela... Não. Bolinha de Não, gude. gude é bom também, mas não tinha terra. Não. Mas aí o que acontece? Tipo, tem essas bolinhas e tudo mais. E aí, que a professora maluca lá, aquela professora que usa drogas, Tem ela. tantos. É outra maconha. Então. Mas Trelawney. eu esqueço o nome dessa atriz que ela fez Babá McKinney. Trelawney. Ela é muito boa. Gosto muito dela. Ela que Professora faz, Trelawney. Que faz É, a professora profecia Trelawney. lá pro Harry, né? ela que faz as profecias. E aí o Harry descobre que tem uma bolinha, uma profecia sobre ele. E só o dono da profecia pode tirar a profecia de lá. Então, os Comensais da Morte criam uma ilusão pro Harry de que o Sirius tá preso lá, pra eles irem pro Ministério da Magia e o Harry poder pegar a profecia dele. E na profecia dele tá escrito, aquele com poder... Agora eu tive que ler, porque eu não lembro mesmo, tá? Aquele com poder de derrotar o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido daqueles que o desafiaram 3 vezes. Nascido ao terminar o 7º mês. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual. Mas ele terá o poder que o Lorde das Trevas não conhece. E um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum dos dois poderá viver enquanto o outro sobreviver. Então, um só pode morrer se o outro matar. E aí, tem essa falha de interpretação que no filme cagaram, que é nascido ao terminar o 7º mês. Ou seja, uma criança nascida em 31 de julho. Só que nesse mesmo ano, em 31 de julho, nasceram 2 crianças. Harry Potter e o Aí, Neville o Longbottom. verdadeiro herói, porra. Que verdadeiro herói. Então, por que os pais do Neville foram torturados? Porque não se sabia qual criança que era. Então, na dúvida, mata as 2. Exatamente. Foi Aliás, basicamente... o Neville Tancou. que mostra durante a história da Ordem de Fênix uma evolução, Lógico. né? Sim. Como bruxo, assim, absurda, né? A maior evolução da Quem história que dá? Quem Ele que é dá muito- do, ele é- do livro e do filme. A gente já falou isso, né? Pra ele ganhar a guerra. Então. Cara, Porque a atriz que interpretou a professora, cara, foi a Emma Thompson, cara. Eu não então, a lembrava Emma disso. Thompson era né? muito boa. Eu não Então, lembrava porque disso, assim, cara. tinham 2 É crianças. irreconhecível, né? Ela não, mas é porque ela é Sim. maravilhosa. Cada filme ela é reconhecível. E a caracterização É. também muito bem feita, né? A caracterização sim, muito sim. bem feita. Então, Olhei então agora assim, aqui, cara. tinha 2 crianças, o Voldemort acertou em uma, mas podia ser em outra. Por isso que os pais do Neville, falei, são torturados pela Bellatrix. Por isso que também o Neville odeia a Bellatrix, porque a Bellatrix acabou com a mente dos pais dele, né? A mente dos pais deles hoje é um farelo, eles não sabem onde estão, o que são. Então o Neville visita eles, mas é horrível. Ao mesmo tempo, foi o que o Marco falou. Nesse filme, o Neville E começa a totalmente
totalmente omitido, né? O Sam Mungus foi totalmente omitido nos filmes. Ele nem é citado, né? O hospital. Não. E aí, o que acontece, né? Então, o Neville também ele sai disso. Ele sai de uma pessoa meio mais passiva, né? Pra realmente um cara que luta, né? Tanto que ele é muito importante e tudo mais. Então, ele é um cara mais vai pra frente e tudo mais. Então, é muito mais importante aí. Mas, nesse filme, infelizmente, a gente tem o final, que é o Sirius sendo assassinado pela Bellatrix. A gente tem o Voldemort tentando entrar na mente do Harry depois. E o Harry dá uma lutada e sai o Voldemort. Então, você encontra, né? E aí tem uma luta do Voldemort e do Dumbledore, que é lindíssima. E aí, a melhor coisa, que é quando todo mundo chega lá, o ministro, a putaria toda lá, e aí ele só fala, tipo assim, meu Deus, ele voltou. Tipo, como se não fosse óbvio, porque ele fez o filme inteiro a caveira do Dumbledore e do Harry, pra que eles fossem, né, chegou a afastar o Dumbledore de Hogwarts, né? Que afastou, porque é mentiroso, não voltou coisa nenhuma. Do Dumbledore. E aí no final do filme você descobre que o ministro foi destituído do cargo, porque, né, ficou falando mentira. O Justo, Dumbledore, né? Também, né? O Dumbledore e o Harry são recebidos realmente como heróis e tem a primeira imagem, porque quando ele chega, o ministro, ele é muito suportado pela imprensa. Então, onde ele vai, tem que ter um fotógrafo e tem que ter algum jornalista. Tipo, ele vai, porque ele controla realmente a imprensa. Então, quando eles chegam, o fotógrafo consegue tirar uma foto que é o Voldemort sumindo e o Harry desmaiado e o Dumbledore no chão. Então, é uma prova irrefutável de que o Voldemort voltou. Então, o ministro fica muito descredibilizado e ele sai. E aí, no final das contas, o livro termina com o Harry fazendo aquele momento a amizade existe, falando que ele tem uma coisa que o Voldemort não tem, que é nariz, brincadeira, é amizade. Cabelo também era importante, mas é amizade. Então, assim, ele termina falando que eles têm amizade, mas esse livro eu acho muito legal. Você também conhece um pouco da história do Snape, você percebe que ele sofria muito bullying, e o pai do Harry era um pau no cu do caramba. Era um Zé Ruela, né? Sim, aí é um momento muito importante também. Eu cheguei a comentar sobre isso no primeiro vídeo, mas chegamos no momento correto de comentar isso. É um momento muito importante porque o Harry percebe que o pai dele não era tudo aquilo que ele imaginava. Nos filmes isso foi tratado de uma maneira muito leviana, mas nos livros fica muito claro que o Harry sente o impacto e fala assim, caramba, eu achava que meu pai era um herói, como realmente foi, né? Um herói, mas ele também era um bosta, você entendeu? No livro, inclusive, ele invade a sala da Dolores pra poder falar com o Lupin e com o Sirius pela chaminé, lareira. Pela lareira. E aí ele reclama com o Sirius e com o Lupin pela lareira, que a lareira dela é a única que não é monitorada, por isso que ele invade lá, e ela reclama, ele reclama, né, que eu falei assim, meu pai não era tudo isso, aí os dois até dão, não, teu pai era fera, tal, não sei o que e tal, mas ele não percebe... Não era um ser humano bom. Que não era tudo aquilo que ele imaginava, né? Mas ali ele era. E assim, uma coisa importante falar também da Umbridge, que a gente não falou, ela, inclusive, ela não tinha pudor nenhum, porque ela até torturava alunos. Também tinha isso. Certo? Vale lembrar que eu queria muito aquela pena. Qual que era a pena mesmo? Essa questão do pai do Harry... É que conforme a pessoa escreve no caderno, vai marcando como se fosse uma cicatriz escrita na mão aqui, ó. Uma tatuagem, né? Eu queria. Não, é como se fosse uma escariação mesmo. É tipo, como se fosse uma agulha fazendo. Eu queria muito aquela pena. Não vou falar essa questão do pai do Harry, assim, eu já não li esses livros, né? Mas no filme eu percebi que foi uma coisa assim que foi muito superficial mesmo, porque até então, né, a figura paterna do pai dele, né? A figura do pai do Harry era uma coisa assim, tipo, que ele idealizava bastante, né? E que durante toda a história, assim, ficava martelando sobre isso, né? Ele idealizando, né, a figura do pai e tal, né? Se espelhando nessa idealização que ele tinha também, né? E a partir dali, nos filmes, pelo menos, a partir do momento que ele percebe que o pai não era aquilo que ele idealizava,
acaba, praticamente isso sumiu do filme. Sumiu, sabe? Praticamente infelizmente. sumiu. Então, tipo, pro final, até assim, momentos que apareciam imagens que apareceu o pai dele aparecia lá no fundo, sabe? Tipo assim, né? Então, eu acho que foi, mas foi tratado de uma dane-se, forma né? muito... Tipo, fica lá no fundo, vai, filho. Mas eu acho que foi tratado de uma forma muito superficial nos filmes. Eu não sei como é nos livros, eu acho que o Marcão tá colocando isso deve ter um detalhe muito maior e tal, né? Sim. Mas nos filmes é muito superficial mesmo, cara. É muito na maior. verdade, nos livros, assim, ó, a história do pai do Harry, né, do Tiago, com o Snape, ela é melhor retratada no filme. A história em si, tá? Uhum. Só que a consequência do Harry descobrir isso é mais detalhada no livro do que no filme. No filme deram uma amenizada, vamos dizer assim. Eles deram uma alongada na história do Snape, o que fica muito melhor, eu gosto, né, dessa história do Snape desde o começo, né, quando ele encontra a Lily, eu gosto, mas eu acho que, tipo, realmente cagaram pro pai do Harry e, tipo, ele era um cuzão, então deixa lá e ninguém comenta nada. O que eu acho que é ruim, porque ele tem que lidar com as consequências de que quem ele idealizava era uma pessoa que não deveria ser idealizada. Por isso que ele devia ter idealizado a mãe dele. A mãe dele, perfeita, maravilhosa, nunca errou. É isso aí. Mas ele devia ter idealizado a mãe, mas não o pai. Mas de qualquer maneira, até porque ele era parecido com o pai fisicamente, né? Todo mundo falava isso, que ele era parecido com o pai dele, mas tinha os olhos da mãe. Mas, tipo assim, de qualquer maneira, ele idealizava e aí o filme acaba assim. Como bem o Juca falou, não acaba com o final do ano letivo propriamente dito, acaba com o Harry percebendo que, né, ele tem uma coisa a mais que o Voldemort nunca vai ter, né? Que não é nariz, nem cabelo. Nem um bronzeado. Bronzeado é sacanagem. Mas chegamos aqui, contamos as histórias dos dois livros de e-mail. Manda um beijinho. Olha ele aí. Os dois livros de Cara, e-mail. é muito legal isso. Muito legal. Né, Gui? Na verdade, a gente tinha falado que a gente ia falar de 3 livros hoje, né? Mas como a gente se alongou bastante aqui nesses 2 livros, aqui são livros grandes também, né? O Cálice de Fogo e a Ordem da Fênix, né? Ponte. Exatamente. Mas daí o episódio tá ficando bem grandinho o episódio tá ficando bem grandinho e a gente já tem programado a terceira parte dos episódios aqui sobre Harry Potter, né? Então, a gente vai deixar esse próximo livro, que seria o Príncipe... Como que é o nome? O Príncipe Mestiço. O Príncipe Mestiço, a gente vai deixar para o próximo episódio, para a terceira parte do episódio aqui sobre Harry Potter, aqui no Geek Wars, né? Na verdade, é o Enigma do Príncipe, tá? Príncipe Mestiço. Enigma? O cara dando spoiler, mano. Enigma do Príncipe, eu que confundi aqui. O cara tá dando spoiler. Dá um beijinho nele agora. O próximo livro é o Enigma do Príncipe, velho. Dá um beijinho nele. Eu que dei spoiler de quem é o príncipe. Mas já temos um spoiler, então isso aqui é um chamariz para o próximo episódio. Não, quem gosta de Harry Potter não tá tomando spoiler, pô. Vocês me perdoam aí, aqui é um bate-papo entre a gente gostoso aqui, a gente confunde às vezes. É bem subjetivo também essa mesma frase. Enfim. Falando em varinha, né? Quem estiver ouvindo esse episódio no Spotify, por exemplo, já vai tirar as conclusões precipitadas sobre a gente. Infelizmente, temos que chegar ao final desse programa, mas teremos o episódio parte 3, assim como o Harry Potter dividiu muito, também estamos dividindo. Então, hoje tá bem complicado, minha câmera. Ô, louco! Não tá ajudando. É só falar. O cara deu uma vada quebrava na câmera. Mas olha aqui, ó, meu fundo de Hogwarts. Vamos terminando então o episódio de hoje da maneira mais caótica possível. Parabéns aqui no filme que não está ajudando hoje. Dá um beijinho nele, manda um beijo pro Dementador. Olha só. Manda um beijo pro Dementador. Minha careca, diferente do Voldemort, não tem uma cobra de estimação, cada um que interpreta do jeito que quiser. Mas vamos terminando aqui o episódio de hoje. Vou pedir primeiramente pro Juca dar os seus recadinhos finais, Juquinha, por favor, aí, suas considerações finais. Isso aí, Gui. Bom, já chegamos numa parte da história aí de Harry Potter que eu também não tenho tanta informação assim, então tô mais aqui, ó, ouvindo, a partir de agora vou ficar mais ouvindo, e pra mim tá ótimo, porque a Tati e o Marcão são enciclopédias aí de Harry Potter, cara, então eu tô adorando participar desses episódios.
Só que daí o pessoal também que tá ouvindo ou assistindo, né, assim, é muito importante, então, que sigam aí os nossos canais lá no YouTube e no Spotify, né, que agora o Geek Wars tem o canal próprio do Geek Wars, né, onde estão sendo publicados os episódios, né, a cada 15 dias. Mais episódios antigos ainda estão lá no canal do Press Start Cast, e aos poucos esses episódios vão entrar aqui no canal do Geek Wars, então é muito importante que o pessoal siga o canal do YouTube lá do Geek Wars, ou também o Spotify, onde vão estar todos os episódios falando sobre isso. Vai estar lá a parte 1 aqui desse episódio do Harry Potter, e os futuros episódios também vão entrar por lá. Muito bem. Vou passar aqui pra nossa querida Ambridge brasileira, mentira, pra Tati Oliveira, tá falando aí. Eu vou pedir pra Tati falar de Brando. O Marcão depois ele vai falar do... Eu acho que se me dá poder, eu viro mais essa mulher que a Barbie. Então, Barbie? Mas tudo bem. E aí, Tati? Mas, não, cola aqui. Peraí, primeiro, quem quiser deixar o Pix aí embaixo pra eu comprar mais fundos, porque eu tenho pouco. Tem pouco. Então quem quiser, ó. Primeiro você vai ter que pagar sua multa, Tati. Uma coisa de cada vez. Não, eu não Depois você compra seus bonequinhos. Eu gostaria de dizer que eu não tomei multa. Até onde você saiba. Mas, Tati, então seus recadinhos finais para nós outros. Não, falei, manda o Pix aí, porque eu preciso comprar mais Funko. E quem quiser aí, pode mandar. Manda aí, ó, pra você virar apoiador, tá aí embaixo. Se divirtam. Tem muito jeito de virar apoiador aí. Então, ó, se divirtam. Não vai falar que não deu, porque tem aí. E estamos aí todo domingo, às 8h45 da manhã, horário de Brasília, 8h45 da noite, horário de Japão, no Dibrano FC. E nós estamos também durante a semana, normalmente de quinta-feira, semana foi tá meio confuso. Esse negócio de Copa tá matando muito. Mas, normalmente, é de terça-feira, 9h30 da noite no Brasil, 9h30 da manhã no Japão. E também a gente tá no Corneta, então segue nós, aproveita, segue lá no canal e ativa o sininho, porque você não perde quando a gente entra excepcionalmente. Por exemplo, o pessoal entrou aí na live depois do jogo do Brasil, eu tava presa no trem, então não consegui entrar. A galera entrou aí na live, então vá, aproveita, segue, ativa o sininho, porque quando tem live, vocês já sabem, vocês aí tem que conversa com nós. É isso aí. E por último, então, o nosso advogado Marcos Bomedieves, por favor, seus recados finais, Marcos. É isso aí, só agradecer vocês, mais uma vez aqui por abrir o espaço aqui. Agradecer o Gui por abrir o espaço dele aqui pra gente. Se vocês podem me encontrar lá no Instagram, eu tô com um Instagram novo, que eu tive um problema, minha conta da Meta, meu Instagram antigo caiu. O Instagram é Marcos_Bomediano. Zoaram o Marcão essa semana, hein? Vai lá. Poxa, me sacanearam essa semana, viu? Nossa senhora. E aí também vocês me encontram lá no Dibrano, junto com a Tati, com o Will e com o Gui lá. Isso aí. Underline, @ DibranoFC, tanto no Instagram quanto no YouTube. Se inscrevam lá no canal, siga a gente lá no Instagram. A gente tem muito material legal lá, como a Tati falou, a gente entra ao vivo aos domingos, 8h45 da manhã, às terças-feiras, normalmente às 21h35, mas também temos muito conteúdo legal lá pra vocês sobre futebol do Brasil e do mundo. Então, sigam a gente lá. Se você for falar que se alguém te perguntar o horário em japonês e o horário for 9h30, como você fala aqui o horário mesmo? É sério? Se pergunta em japonês, tem que falar em japonês, né? Kujihan. Isso, muito bem. Muito bem! Assim nós terminamos o episódio de hoje de Harry Potter. Espero que minha câmera não caia para eu poder fazer a finalização certinha aqui. Muito bem, então terminamos. E é isso, recados dados, tá tudo certo. O Will tá aqui, então chupa. E nos vemos no próximo episódio daqui a alguns dias. E espero que o Matheus esteja aqui. Até o próximo episódio. Tchau pra você. Valeu. Tchau. No próximo ela... Este episódio foi editado por De Rosa Edits. Siga De Rosa Edits nas redes sociais.